Oi, gente! Bem-vindos ao Pod Sim! Oi! E aí, como vocês estão? Tamo bem. Tamo bem. Tamo felizes com o convite. Antes deles se apresentarem, a gente precisa apresentar. Que nós estamos agora com os líderes do louvor do Vida Teen mais lindos e perfeitos e muito legais. Porque a gente falou assim de Mari Xandão, né? Então tem que... Mari Xandão, Mari Leandro. Tem que trazer também uma apresentação legal. E aí, vamos apresentar os convidados? Vai, porque vocês podem se apresentar, falar só um Tá. pouquinho, nome, idade, talvez, profissão, Tá bom. se vocês quiserem falar. Fala você primeiro. Fala olhando pra onde? Pra vocês, né? Sou a Adriana, tenho 23 anos. Sou esposa do João. Amém. Vai fazer 2 anos em novembro. E sou jornalista. Chique. Meu nome é João Lucas, tenho 24 anos. Sou marido da Adriana. E o que mais que eu falo? Minha profissão eu sou militar e não sei mais o que eu falo aqui. É isso. Então tá bom, é isso. Então vamos começar. Primeiro, uma curiosidade que a gente tem, acho que pra começar. Como foi a infância de vocês? Assim, vocês já nasceram num lar cristão? Sempre foram na igreja ou não? Como foi isso? Como foi esse primeiro encontro, né, com Jesus? Quer falar você primeiro? Fala você, pode falar, Tá. fica à vontade. Eu não nasci num lar cristão, mas meus pais frequentavam a igreja católica, né? Normal, né? Todo mundo na vida brasileiro e a igreja católica. Sim. Então eu tenho algumas lembranças e tal, assim, mas nunca cheguei a me envolver. E como é que era? Tipo, tinha, sei lá, salinha de criança, essas coisas? Não, eu lembro, por exemplo, eu ia pra missa, abraçava o padre. Era legal que a gente ia lá na frente entregar a ofertinha, eu abraçava o padre. Eu lembro do cheiro daquele troço que fica, né? Eu nunca fui. Eu não sei. Não, eu não sei o nome do incenso. Não sei, era incenso. Eu tenho algumas lembranças, mas eu não me recordo. E você tinha quantos anos, mais ou menos? Neném. Eu e fui você batizada. lembra? Não, tem algumas lembranças que são mais Os marcantes. flashes, né? Os flashes. Eu tenho vídeos quando eu fui batizada, bebezinha, na igreja católica. Deve ser aqueles bem fita. antigos, né? Que Bem tem aquela antigos. data ali, assim, no cantinho. Que tem aquelas traço colorido que começa assim, mas eu tenho poucas memórias. Mas a gente não deu muita continuidade nisso. Eu vejo isso também como mão do Senhor sobre as nossas vidas, sabe? Eu, por exemplo, nunca cheguei a fazer primeira comunhão, essas coisas, nunca cheguei a servir. E meu encontro com Jesus foi muito devido à minha irmã. Minha irmã teve um encontro com Jesus, ela fez aquele processo de congresso da juventude e tal. Aqui na igreja? Aqui na igreja, ela fez o congresso e depois disso eu vi uma transformação completamente. Eu vi minha irmã eu via minha irmã agindo de uma maneira, me tratando de uma maneira, e ela fez o congresso e depois disso tudo mudou. As amizades, o comportamento, o modo de vestir, porque assim, caramba. O O que aconteceu? O que tem naquela igreja ali? O que aconteceu com minha irmã? Ela não briga mais comigo, ela não é mais chata. Ela é chata de outras formas, né? Mais Ela ficou um pouquinho mais protetora. legal. Ficou mais amável e tal. E a partir disso, devido também a gente não ter igreja e tal, não ter muita referência, eu e minha mãe, a gente começou a vir com ela. Principalmente na juventude, que aí vinha todo mundo junto, a gente morava na Alcântara. E ali, lá no auge dos meus 11, 12, 13, eu fui vendo até que chegou a minha oportunidade de fazer Já tinha o Vida Vida Teen, né? Já tinha, mas eu não ia. Eu acho que nem minha irmã tinha conhecimento do Vida Aí Teen. vocês vinham só sábado? Só os sábados. Ah, sim. Aí vinha todo mundo junto e voltava de ônibus. Então, deu ver a mudança da minha irmã, assim, e vir à igreja, ver a juventude e tal, ficar sabendo que tinha um congresso igual o da minha irmã, só que pra adolescente. Aí eu falei, eu quero ir. E eu fiz o congresso do Vida Teen. Na época eu fiz o 7º. Caraca. Eu quero a vida que Deus tem pra mim. Mas não foi ali que eu me converti. Eu acho que foi um processo. Foi o primeiro contato. Um primeiro contato e tal, aquele contato de, nossa, esse povo é legal, eu não sabia que era assim e tal. Eu tinha 12 anos. Eu comecei a vir ao Vida Teen, fiz aquele processo de pós-congresso e de envolvimento. Participei do flashchart, participei da monitoria, participei da metamorfose e tal. Enfim, aquilo que todo mundo faz. Sim. Mas o meu encontro com Jesus, assim, minha conversão foi gradativa.
Porque chegou um momento da minha vida, da minha adolescência, que eu tive que me posicionar. Sim. Porque eu ficava ali, eu via as pessoas que não tinham compromisso, ou os meus amigos do condomínio, e eu via o pessoal na igreja trabalhando e se esforçando, mas no meu íntimo eu entendia que para mim executar, para eu poder executar, eu tinha que realmente estar ali de coração. Eu precisava mudar a minha forma de pensar, a minha forma de agir, as minhas decisões. Escolher uma direção, né? Escolher uma direção. E o que ajudou muito, assim, na minha conversão foi a mudança que meus pais fizeram. A gente saiu do Alcântara e a gente veio morar aqui no Culubandê. Ai, ótimo. Você já saiu daquele ciclo que Já você saí tava, daquele meu ciclo de amigos que não era uma boa referência pra mim, né? Principalmente na adolescência, que é um momento muito decisivo, assim. Muita Aham. coisa que a gente faz na adolescência, às vezes, acaba permanecendo ao longo da nossa vida. Então, quando a gente saiu do condomínio e veio morar aqui no Culubandê, eu comecei a estudar no I9, eu comecei a ter uma outra perspectiva. Sim. Caramba, já tenho tudo que eu preciso. E foi um processo. Comecei a me envolver, fiz o curso de batismo, fui lendo a Bíblia, fui aprendendo que eu tenho que fazer devocional e eu Aham. fui conhecendo Jesus e me apaixonando por Jesus. Então, eu acho que é isso, meu processo de conversão. Na infância, só tive contato com a Igreja Aham. Católica. E depois, assim, minha irmã teve a oportunidade de fazer o congresso. E eu fui seguindo a mesma linha da minha irmã. Isso é muito legal, né? Ver que a gente às vezes acha que o encontro com Jesus sempre tem que ser aquela coisa, naquele dia Isso lá, que eu ia falar. Sim. o céu desceu e pronto, me converti. Mudou. E não, É, às vezes pode pode ser esse acontecer. processo, né? Sim. É, pode ser um Pode processo longo. Sim, e tipo, Deus vai mudando a gente aos poucos, né? Sim. Tipo assim, ele te deu a oportunidade perfeita de você estar saindo daquele meio que você tava. Então, tipo, isso te facilitou de alguma forma, vamos dizer assim. Sim. Mas é justamente isso. Muita gente acha que, tipo assim, eu fiz congresso, me converti, tipo, tudo vai mudar 100%. E às vezes não, você vai precisar, né, e Sim. se transformando. No meu caso, por É. exemplo, foi muito de. Cresci na igreja, né? Minha mãe é crente, meu pai não, Sim. ele segue outra religião. E eu sempre vim na igreja, desde pequenininha. Então não entendia muito, né? Eu acho que criança a gente vem, mas a gente ainda não Sim. entende É. o que é Aham. de fato servir a Deus. E, tipo, num dia, no quarto. Ai, eu tô vendo que num dia no quarto, tipo, de noite, assim, eu nunca fui de acordar de madrugada. Não sei nem porque eu tô falando isso. Mas eu nunca fui de acordar de madrugada. Eu acordei do nada. E eu olho pra frente da minha cama e na porta tem um espírito. E eu vejo aquele espírito. E eu fico tipo, meu Deus, super nervosa. E eu não sabia o que fazer. Só que eu era criança e eu não entendi. Eu tinha 10 anos. Então, tipo assim, eu não sabia o que era aquilo. Sim. Eu só... E, tipo, engraçado que eu senti medo, mas ao mesmo tempo eu não entendi. Então, eu só me cobri e dormi. E no dia depois, quando eu fui pra escola, uma professora minha que era cristã, né? Eu estudava no colégio da minha mãe lá até o 5º ano. Então, com 10 anos, a gente ainda estuda lá. Então, lá minha professora era cristã. E aí eu conversei com ela falou, Nicole, ora Deus, sabe? Isso não é normal. Acontecendo alguma Pois é, coisa. tem que fazer alguma coisa. Né? Exatamente. E aí foi o processo que eu, de fato, assim, entendo como converti, porque eu fui mais pro Vida Team e eu comecei a orar. E comecei a entender e comecei a ver um sobrenatural de Deus incrível. Deus abriu, tipo, meus olhos espirituais pra muita coisa, então eu conseguia ver muita coisa, via muita coisa na minha vida. E por meu pai ter uma religião diferente de mim, né? Tinha muita batalha espiritual na minha casa. Aham. Então, muita coisa aconteceu assim. Então, tipo, é interessante pra mim porque eu sempre fui da igreja, sabe? Desde pequenininha eu vinha pra igreja, mesmo às vezes não querendo, porque ser criança, eu não quero, eu quero assistir desenho, essas coisas assim. Mas, tipo, mesmo sabendo e conhecendo Jesus e aquelas musiquinhas, eu não entendia, não tinha entendimento da grandiosidade de Deus. E eu acredito que, tipo, ele me salvou daquilo, sabe? Ele me mostrou, tipo, cara, eu tenho coisas maiores pra você, eu Sim. quero te Ele usar abriu de seus olhos outras pra você formas. ter uma visão maior, tipo assim, olha, Sim. isso é real. E eu acho que é muito também a sementinha que vai sendo plantada, né? Que eu acho que até quando você é criado na igreja, eu acho que às vezes é até mais difícil você ter esse processo de conversão, porque você já tá acostumado a estar naquele meio. Eu Sim. cresci na igreja. Então sempre via muito, às vezes você via pessoas que estavam vindo de fora, que não eram cristãs, se convertiam, tomando uma vida muito mais radical e às vezes Sim. muito mais, tipo assim, com os olhos muito mais abertos do que eu que tava ali sempre, porque aquilo pra mim era, tipo, Era normal, cotidiano, natural, né? era comum. Era familiar, rotina. né? Sim, então É. acho que às vezes acaba sendo até mais difícil pra quem tá dentro. Sim, sim, pô. E aí pra você, como foi? A minha infância e meu período de conversão, meu processo de conversão, né? Então, eu nasci no lar cristão, cristão evangélico, né? Meus pais sempre me criaram dentro da igreja, da escolinha bíblica dominical, EBF, né? Escolinha bíblica de férias e tal.
E tenho essas memórias, né? Era de uma igreja metodista tradicional, assim, na minha infância. E assim, bem tradicional mesmo, bem certinho, assim, nesse sentido de doutrina cristã e tal. Então, para mim, muita coisa é normal, né? Mas, Sim. assim, chegou nos meus 12 anos, aí você já começa a ter aqueles confrontos, né? Aqueles pensamentos, aí eu comecei a refletir, enfim, e me a pensar o que eu queria para mim, né? Sim. Mas até então tava tudo bem, tudo normal, mas assim, quando eu fiz meus 15 anos, aí eu fui pro ensino médio. Aí no ensino médio que eu tive um baque maior. Em relação à fé, em relação a Deus, né? Estudava num colégio grande e tal, e enfim, tinha de tudo lá. E infelizmente eu não cedi àquela pressão, sabe? Porque eu aquilo que eu tinha sido ensinado, não somente ensinado, não tinha tido experiência ainda, né? Com Jesus, aquilo não foi suficiente para mim naquele momento, né? E por não ter essa raiz, né? Uma fé alicerçada, aí eu me afastei, não queria saber por um tempo assim, fui me afastando aos poucos e tal. Aí chegou um tempo que eu não queria mais saber de igreja, assim, sabe? Tive uns problemas, assim, com familiares, assim, com meu pai. Lembro. Hoje eu posso falar isso tranquilo, porque Agora já passou. não, me dou muito bem com ele. Mas tive um problema, assim, com meu pai e tal. Aí eu não queria falar com ele, não queria ver ele. Eu odiava meu pai, essa coisa, sabe? No auge dos meus 16 anos, né? 16, No auge 17 da minha anos. No auge maturidade. do auge do meu conhecimento. E, enfim, aí saí de casa, me envolvi tipo assim, com umas paradas que tipo assim, não tem nada a ver, né? Vivia como vive um cara normal enfim, do fluxo dessa sociedade, né? Sim. Aí sempre fui um bom aluno também e comecei a deixar de lado os estudos, né? Tive um relacionamento que também não me fez muito bem, assim, psicologicamente falando. Aquilo ali me deixou muito abalado emocionalmente e tal. E, enfim, acho que eu tive mais depressão, sabe, essas paradas. E eu não era muito legal da cabeça, não. Era meio revoltado. Já é muito bom, né? Eu não não que era eu muito legal da cabeça, não. Não tava batendo muito bem, né, nessa época. Não que eu seja muito bom também hoje, mas enfim, na época eu não era fácil, não, cara. Eu até brinco, né, que eu não era uma boa influência, cara. Sério, para as pessoas que estavam do meu lado, eu não era uma boa Ele influência. fala que se eu conhecesse ele naquela época, Se eu ia ela me ter ranço conhecesse, dele. ela não ia gostar de mim, cara. Não ia... Ainda bem que a gente só foi se conhecer depois, entendeu? Então, me ajudou isso aí. Senão ela ia criar Jesus estava ali ódio. tentando coordenar. Ia chegar cara, nem perto. Eu não era um cara muito maneiro, não. Aí, enfim, onde é que eu parei? Aí eu tive esse relacionamento que me fez muito mal, assim, e tal. Isso nos meus 17 anos e tal. E eu lembro que eu também, meu negócio era sair pra festinha, encher a cara e tal. E eu já tava começando a ficar num ciclo vicioso daquilo ali. Eu só vivia pra aquilo, né? Vivia só pra aquilo ali. Todo final de semana. Aquela e tal. satisfação momentânea, Eu só queria né? aquilo, cara. Parecia que eu jogar bola, aí, enfim, jogar bola, sair e tal. Dormir e comer. Dormir e comer. Aí, enfim. Eu comecei a ver, rapidinho. Falo muito, a boca fica seca, né? Aí eu comecei a ver, assim, que... eu lembro que o sentimento que eu tinha era uma... Em relação a Deus, assim, era uma vergonha, sabe? Era uma vergonha. Eu me sentia muito envergonhado. Eu nunca fiquei pensando com esse pensamento de que Deus não me amava, sabe? Mas eu tinha... Até tava falando isso contigo, né? Que às vezes algumas pessoas
contam Sim. isso. Acho que Foi você até que contou também isso já tive. no outro podcast, né? Que tinha esse pensamento. A teve gente esse tem muito isso, pensamento. né? Quando a gente tá em pecado, alguma coisa que a gente sabe que tá fazendo que não agrada a Deus, a gente sente vergonha. Ou quando tá passando por muito É. problema, ai, Deus me Sim. esqueceu E e a gente tal. tende a se afastar, né? Tipo, você tá com Que é tanta vergonha totalmente de o Deus, que É, a gente pois não é. deve fazer, né? tem que fazer o oposto. Pois é, e assim, mas eu tinha consciência que Deus continuava me amando, sabe? Mas eu me sentia assim tão indigno, cara, por saber tudo que eu sabia. Eu tinha consciência que Deus existia, eu tinha consciência que Ele me amava, entendeu? Mas eu me sentia tão sujo, tão impuro, tão envergonhado, que eu pensava assim, cara, deixa Deus no canto dele e eu no meu canto, porque, pô, eu não tenho moral nenhuma pra falar com ele, sabe qual é? Eu não sou ninguém, então não tenho nem coragem de olhar, sabe? Sabe esses pensamentos? E nessa isso só me atrapalhava, né? Na verdade, esse pensamento é um pensamento do capeta que faz a gente ficar aprisionado, né? Faz com que a gente se afaste mais do Senhor, né? E na verdade é o contrário, né? Sim. E a gente tem que ter esse olhar da grandeza de Deus e da minha pequenez e justamente querer estar próximo dele para poder ser lavado, para poder, enfim, ser transformado por ele, né? Mas eu queria me afastar. E não queria saber de igreja. E para mim e para os meus pais isso era um problemaço, né? Porque, pô, de uma família super tradicional, né? Não falei, mas minha avó também é cristã. Minhas tias, A pessoa enfim. mais crente que eu conheço na face da terra é a avó de minha João avó Lucas. é braba, né? Ela tá até voltando, braba, ela é tá até sério. voltando uma viagem agora pra Jerusalém, que ela foi. Nossa, Voltou de 2 Jerusalém. semanas. Se eu mostrar pra vocês a minha bolsa que ela trouxe pra mim de Jerusalém, eu tô me achando com aquela bolsa. Não, ela tá radiante, foi pra Jerusalém até. Tá. Mas ela é muito benção, assim, sabe? Uma pessoa que nessa fase da minha vida também, né? É legal falar que ela sempre me amou, sabe? E me apoiou, independente, assim. Não me apoiou, afastava, né? não era uma pessoa que... Não tô dizendo que me apoiava tipo assim, a ter uma vida, né, qualquer, mas que era uma pessoa que me ensinou e que, assim, que a gente precisa amar antes de tudo. Ela né? enxergava a pessoa que tava atrás Pois de é. tudo aquilo. Porque, querendo ou não, tipo, essa vida meio que escancara muito uma carência, uma falta, algo que verdade. tá ali. Então, tipo, não é, às vezes a gente vê, tipo assim, nossa, fulano tá fazendo aquilo, então eu vou me afastar, mas Isso. enxergar a pessoa que tá ali por trás, porque Isso. continua ali. Sim. E aí, ela é minha mãe. Se eu não falar da minha mãe deve estar vendo. Eu tenho medo das Reclamar. câmeras, mas eu vou olhar pra câmera. Mãe, pelo amor de Deus, você também me Deve ter orado me muito. deu muito apoio. Minha mãe também O foi nome dela é fundamental. Débora, né? Perfeito, Débora. Não, minha mãe foi Débora mesmo. Fez juiz ao nome, assim. E também foi uma pessoa que foi fundamental ali de entender que, cara, aquilo era uma fase. E de acreditar, cara. Ter fé mesmo de que aquilo ia mudar, né? Sim. E eu lembro até de uma vez que eu cheguei no Dia das Mães, cara, loucaço. E aí eu nem lembrava dessa. Depois que aconteceu no dia seguinte, eu não lembrava, ela que me contou. No Dia das Mães eu cheguei, ela contou que eu cheguei loucão, abri a porta assim, né? Na madrugada do Dia das Mães. E aí eu olhei assim pra ela e falei, quem é você? Sabe qual é? Nossa. Aí ela me contando isso. Isso aí já foi depois, né? Que chegou acho que na metade dos meus 17 anos, eu comecei a passar por uns baques assim, que aquilo foi me gerando uma tristeza e uma consciência de realidade do que eu estava fazendo, que Deus já estava começando a vir falar comigo, mas na dor, né? Um pouco na dor também. E ali eu tive aquela... E minha mãe me contando isso, eu chorava, assim. Ela me contou chorando e eu chorava. Eu falava, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? Como é que eu tô tratando a minha mãe? Minha mãe, cara. Tipo, ela não merece isso, sabe? Que presente de Dia das Mães que eu tô dando pra ela. Tá chegando o Dia das Mães agora. Verdade. Graças a Deus. E hoje são... Enfim, já tem quantos anos disso mesmo? 20, tô com 24. Tem 6 anos. Mas pergunta Já tem difícil. 48 anos, brincadeira. Que nem a Adriana falou esses dias, né? Não, porque daqui a pouquinho foi no devocional. Não, porque daqui a pouquinho a gente vai ter 15 anos, 30 anos de casado. Aí a gente falou, que conta Sei muito bem matemática, assim, sabe? Daqui a pouco daqui a 5 anos, quando a gente tiver 15 anos de casado. sentença que vocês me interpretaram. Não. Matemática, minha querida. Básica. Mas tá tudo bem. Você, História, por favor. tá. Enfim.
E hoje, graças a Deus, eu consigo dar presente de Dia das Mães pra minha mãe. É da sua própria vida, Diferente, né? né? Como testemunha Exatamente. de tudo que Acho você que é o maior passou. presente, né? Isso, Estar isso. com Jesus, casado, Isso. ter um relacionamento cristão. É isso que eu não, eu tô longe de ser um filho perfeito, né? Mas, assim, pelo menos esse presente, a minha presença pra minha mãe é diferente hoje, Aham, porque Jesus mudou minha vida totalmente, né? E ali, enfim, aconteceu isso e tal. É uma parada que às vezes eu conto pra galera que eu fico assim, caraca, mano, Não sério, eu queria olho pra imaginar. você, nunca Eu nem imaginava a consigo nem situação dela. imaginar. Mas assim, cara, é Deus, é Deus demais, Deus demais. E é Deus o que ele fez depois na minha vida, né? Aquilo ali era eu mesmo me destruindo. Não, só pra, Aquilo ele pra pode botar na deixar minha claro, conta né? Não, mesmo. pra deixar claro. Enfim, aí isso aconteceu, aí naquele ano eu fui vivendo essas coisas que me deixavam tristes e tal. E pra resumir, né, que eu já tô falando pra caramba aqui, foi numa virada do ano, né? Eu tô esquecendo que vocês começaram a vir na nova vida. Seus pais Não, mas meus pais já viviam pra nova vida, já vinham pra nova vida já quando já tinha um tempo. Desde Quando que eu ano, mais ou tinha menos? uns, sei lá, cara, eu acho que minha infância foi em Itaipu, aí a gente se mudou pra cá, quando eu tinha uns 13 anos, né? E aí a gente ficou ainda em igrejas lá em Niterói, que era mais perto da casa da minha avó, que é a nossa matriarca, né? E aí a gente era da igreja dela e tal, depois a gente ficou nesse... Era muito distante. Aí depois meus pais começaram a procurar uma igreja pra cá e tal, e até começaram a ver aqui a nova vida e começaram a frequentar e tal, né? Sim. Então foi quando eu tava adolescente, sei lá, acho que com uns 14, 15 anos. Inclusive eu vinha no Vida Teen, né? Nossa, sério? Meu primeiro contato com Vida Teen foi com uns 14, 15 anos, assim, sabe? Eu não lembro de você. Não, é porque eu vinha de vez em quando, assim, sabe? Eu falei, eu não queria nada. Então eu via de vez em quando pra agradar eles. Aí chegou uma hora que eu falei, cara, já nos meus 17 anos, já não tava nem aí pra agradar eles, né? Pô, já... Mas agora curiosidade minha mesmo. Mas Mário também vinha nessa época? Era muito Porque eu só pequenininha, não. lembro A gente de- tem uma diferença. Porque eu só lembro boa de idade, não? começar a ver, são 4 anos. ver Então, ela é. depois do congresso. Isso. Depois de qual congresso? Que eu fiz o mesmo Congresso que ela. Teen que ela fez. Foi Jesus Minha Amada Paixão, não lembro o número. Só lembro Ela depois. Qual a cor da Que camisa? aí eu Décimo soube segundo, sempre. Jesus Décimo Da segundo. amarela, da camisa Não, amarela. isso eu Foi que nunca eu tinha fiz. Não, visto. acho que é vermelho, não. Eu não lembro, mas foi o meu também. A camisa das meninas era azul. e É dos meninos isso, era... Sei. Era Não, azul dos com meninos era azul, rosa, das assim, meninas não era era? rosa. Era um negócio assim. Era no meio não, cinza e a manga É. mudava. Eu acho que a Mari deveria ficar com seus pais, né? O meu foi. Cara, eu Porque a acho Mari que era esse tão congresso... timidazinha. Eu não Porque eu sei só não, lembro cara. dela Mas no esse congresso congresso foi e quando? depois. 12º Antes eu ano? não lembro de ver nem ela, nem Mas você. ela fez o 12º? Foi no mesmo ano que a gente se conheceu. Então, isso aí já é depois. Uhum. Isso aí já é depois. Que a gente fez o congresso. Que a gente fez o congresso jovem, né? Ah, E aí, mas fizeram aí já é mesmo. um pouquinho mais na frente na história. Mas meu primeiro contato com a Nova Vida é porque meus pais novinho. vieram pra cá quando a gente se mudou pra cá. E assim, eu adolescente vim aqui algumas vezes praticamente, mas meus pais já frequentavam, Sim. entendeu? Enfim, aí depois lá foi na minha virada do ano, né? Quando eu fiz 18 anos. Eu fiz 18 anos, eu faço aniversário em dezembro, né? Faço dia 10 de dezembro e tal. Eu respondi sim. Sim, você vai dezembro aí. Aí eu fiz 18, dia 10 de dezembro. E aí eu, aos trancos e barrancos, consegui completar a escola também. Graças a Deus, que eu achava que eu ia repetir. Mas aí, não sei como eu consegui passar, mas aí eu passei. E aí fica comecei a ver aquelas reflexões, né? Cara, acabei a escola, beleza, o que eu vou fazer da minha vida agora? Sabe qual é? Aí fiquei assim. Aí, beleza. Passou, aí minha festa de aniversário também foi loucaça. Mas aí eu já tava como eu tô dizendo, Deus já tava começando a vir falar Bater comigo, na assim. porta, né? A bater na porta. Eu lembro que... Eu lembro, cara, isso pra mim é muito louco, assim. Mas eu lembro, assim, claramente, cara. Teve uma vez que eu fui pra uma festa e tal, e já também pra lá de Bagdá, aí tava largado num canto, assim.
E eu lembro de um pensamento que veio forte na minha cabeça, assim, isso já é próximo, já esse final do ano, né? E vai fazer sentido pelo que aconteceu. Veio um pensamento assim na minha cabeça, assim, filho, por quê? E tipo assim, não tinha, de fato não tinha porquê de vir aquele pensamento na cabeça. Porque assim, pô, filho, porque eu me sentia filho de ninguém, sabe qual é? Eu me sentia o cara mais assim, esquecido do mundo, sabe? E assim, aquele não queria saber de Deus, assim, como eu falei, queria Deus no canto dele, eu no meu canto, porque eu tinha vergonha e tal. Eu achava que tava tudo bem e tal. Mas aí eu vi aquele pensamento na minha cabeça, aquilo ali começou a mexer comigo e tal. Aquilo ali já tinha passado até o meu aniversário. Né? Você reconhece que, tipo, tem alguma coisa a mais. Isso. Não é da minha cabeça. Não é da minha cabeça, sério. Por mais doido que eu tivesse, cara. Sim. E eu tava muito doido. Por mais doido que eu tivesse. Eu tava muito doido. Não, enfim, infelizmente, cara. Porque João já é doido, normal. Eu fico imaginando, gente, ele é alterado, doido. como é que ele seria? Não, aí assim, eu não tava bem. E finalmente veio um pensamento sóbrio ali. Então, peraí, isso aqui não é normal, cara. E aí eu comecei a pensar, cara, será que é Deus falando comigo? E aquilo foi um choque pra mim, sabe? E aí, isso foi depois do meu aniversário, eu faço dia 10, aí isso foi lá pro dia 17, que eu já tava dando uma freada, porque eu já tava me sentindo muito mal, enfim. E foi numa virada de ano, quando, eu não vou lembrar exatamente o ano, tá? Não sei se foi 2016 ou 2017, enfim. Mas foi numa virada de ano que meus pais vieram aqui pra igreja, né? Que a virada de ano aqui é muito maneira, né? E tal. Hoje depois disso, depois que eu me converti, eu só venho pra cá e tal. Mas naquele ano, eu lembro que meu pai brigou comigo. Não, pô, você tem que ir pra igreja, a família toda tá indo e tal, vamos com a gente e tal. E ele nervoso, ele não se conformava, né, cara? Com o fato de eu ter sido criado ali, mas não É um queria baque, ir. né, querendo ou não. Claro. Ele te dá Claro. um ensinamento e aí vê um filho indo pra outro caminho. Verdade. Eu fico me imaginando no lugar dele, sabe? Pelo lugar da minha mãe, no lugar do meu pai. Porque assim, as lembranças que eu tenho, cara, pô, não era legal, eu não era um filho bom, assim, certeza que não era um bom filho. E com certeza que, assim, para todo pai cristão, o maior sonho, cara, é que ele seja, é que o filho se entregue ao Senhor, tipo, siga os caminhos, né, que Jesus nos ensina, né? Porque essa de fato é a nossa maior sabedoria, cara. Né? Eu lembro que eu perguntava pros meus pais assim, né? Não sei se mais algum filho tem esse tipo de pensamento. Mas, pô, pai, mãe, você quer que eu seja o quê? Tipo assim, profissionalmente falando, né? E minha mãe e meu pai sempre falavam, não, você vai ser o que você quiser, cara. Fica tranquilo. A gente só quer que você entenda que você tem que entregar a sua vida nas mãos do Senhor e Ele vai fazer o que Ele quiser. Entendeu? O melhor na tua vida. E esse é o mais importante. Né? Então, todo pai cristão de verdade, ele quer isso. E aquilo eu não podia oferecer para meus pais naquele momento, né? Enfim, aí meu pai saiu brigado comigo de novo. Eu lembro que naquela época eu tinha até voltado para casa, né? Eu tava morando com a minha avó e tal. Aí naquela época eu tinha voltado para casa que eu já tava sendo amaciado, né? Já tava assim, começando a ser tratado. E eu não entendia, mas aquilo aí já tava gerando em mim. E aí naquela virada de ano, cara, eu fiquei sozinho em casa. E eu nunca ficava sozinho, sabe qual é? Porque uma das principais estratégias de um cara que é totalmente, tipo assim, depressivo no sentido de não ter, ser carência, vazio, né? isso mesmo, ser vazio, carente, é não respeitar a solitude, sabe? Tipo assim, de querer estar sempre com pessoas, com vozes, com barulhos que preencham, que não te façam refletir, que não te façam ter um encontro com você mesmo, sabe? E com você e com Deus, consequentemente, né? Porque a gente tem mais sensibilidade de ouvir a Deus no silêncio também. Essa parada também, né? Ele se manifesta em todos os momentos. Então eu não queria ter aquele confronto comigo. Então eu nunca ficava sozinho. Era uma estratégia minha, sabe? Tava sempre com um amigo, tava sempre fazendo alguma coisa em algum lugar, em algum ambiente que me distraísse, né? Sempre distraído. Enfim. E naquele momento eu fiquei sozinho. Eu e Deus, né? E aí na sala do apartamento onde meus pais moram e tal. Aí eu naquela sala. E assim, começou a se aproximar o horário, né?
que meus pais já eram umas 10 da noite, aí começou a se aproximar o horário da virada, e eu orei por sozinhaço mesmo, refletindo na minha sala, na sala da casa dos meus pais, né? Na minha casa, enfim. Aí e começou a vir aquele confronto, cara. Eu comecei a pensar na minha vida, comecei a parar para pensar no que eu estava fazendo. Isso depois de, sei lá, mais de um ano, sei lá, porque eu não parava para refletir no que eu estava fazendo. Ele começou a vir e hoje eu entendo que era o Espírito Santo falando comigo, Sim. me fazendo entender. Eu comecei a pensar, poxa, olha como é que eu tô. Mais um ano, mais uma virada de ano, e eu não produzi nada, sabe? E eu com esse sentimento de vazio, vai passar mais um ano e que vai ser de mim? Sabe? Porque todo renovar de ano é aquela esperança e tal, aqueles projetos, aquele renovar de projeto. E eu pensava que, cara, não tem projeto nenhum. E eu só vou, não tem perspectiva, eu só vou colher as coisas que eu tô plantando, cara. E eu pensava assim, cara, se eu continuar do jeito que eu tô, cara, tem chance até de eu morrer, cara. Sabe, jogando minha saúde pro buraco, sabe? Sem plantar nada, enfim. Eu tava assim, eu comecei a ter aquele pensamento, se eu continuar do jeito que eu tô, não vai dar. E aí, sabe, no meio daquela reflexão toda, né? E isso aqui é curioso, né? Minha conversão não foi de forma alguma falando mal, de forma alguma dizendo que não existe, tá? Não foi com outras pessoas ministrando pra mim, nem dizendo que eu sou melhor do que ninguém, de forma alguma, mas foi de fato sozinho, cara. Foi sozinho. Ali naquele dia, eu comecei a refletir e comecei a pegar, aí peguei meu violão, né? Aí peguei meu violão, uma coisa que eu não tocava há muito tempo, pegava pra tocar um louvor e tal, e comecei a louvar. Falei, cara, vou louvar. Não sei o que deu na minha cabeça, mas vou louvar. Pelo ano novo, peguei meu violão, aí comecei a tocar aquela música da Laura Salgueiro, né? Em teus braços é o meu descanso. Sim. E aí comecei a tocar aquela música, a cantar aquela música, né? Seguro estou nos braços. Cara, eu fui começando a me sentir seguro, fui começando a me sentir amado, fui começando a me sentir, a me sentir num lugar de descanso, sabe? Coisa que eu não me sentia há muito tempo, era sempre pesado, era sempre aquele cara oprimido que assim, sempre nos dias seguintes, né? Do que acontecia, eu me sentia super mal e sabe, nunca me sentia descansado, sempre me sentia cansado e tal, e ali eu comecei a sentir um descanso, cara, que eu nunca tinha sentido antes e que eu não sentia, na verdade, há muito tempo, né? Mas naquela intensidade eu nunca tinha sentido antes. E ali comecei a louvar e tal, e comecei a chorar, cara. E comecei a chorar e é inexplicável, né? Aí o Espírito Santo foi me tomando meu coração. E eu comecei a orar, a falar com Deus e a me entregar assim totalmente, sabe? Sim. Comecei a orar e falar, meu Deus, me perdoa, eu quero ter uma vida diferente, eu quero me entregar pro Senhor. Eu sei que o Senhor tá aqui comigo. E ali minha vida foi tocada de fato. Comecei a louvar intensamente, enfim. E depois disso, né, como a Adriana falou e vocês falaram, tudo são processos, né? Sim. Depois, naquelas férias ali, eu peguei meu violão, não, peguei a Bíblia da minha mãe enfim, eu tinha o costume de ir nas férias só ficar só ir pra piscina, jogar bola, não sei o que, nada com nada. Aí eu peguei, aí só queria saber de me divertir, né? E aí a galera chamando e eu lembro de eu passando as tardes naquele apartamento quente da minha... Com uma piscina gigantesca. Com uma piscina gigantesca à minha disposição ali na vista e eu lendo a Bíblia no quarto da minha mãe. Nossa. Eu lendo a Bíblia, comecei a ler Mateus e Eclesiastes. Meu irmão, eu já conhecia, né? Mas, cara, aquilo ali veio me tomando dentro do meu coração, cara. Brother, eu lendo aquilo ali, eu falo, cara, isso aqui é maravilhoso, cara. Isso aqui é o sentido da vida, velho, sabe? E eu lendo aquilo ali. E Eclesiastes, justamente, que é muito reflexivo, né? Sim. Que começa a fazer, né? E eu nessa coisa de refletir, né? Mas sobre a vida, né? Sobre a vida. E Jesus que explica tanta coisa, né? Jesus que vem justamente para poder explicar, para poder dar sentido, né? Enfim, aí lendo Eclesiastes e Mateus naquele
pô, naquele verão quente, eu lembro que meus pais olhavam e falavam, cara, O que tá Não acontecendo? devia entender nada. cara, ninguém entendia. Não, aconteceu? sério, ninguém entendia. Era bizarro, era Uma bizarro. hora Minha mãe pra só outra, respeitava. do nada. Assim, eu orei tanto por isso, né? Agora deixa. Meu filho, o que você tá fazendo? Não, tá mãe, tô bem? olhando aqui. Mas, por que, mãe? Tô errado? Não, fica aí. Tá tudo bem, pode ficar e tal. Fica à Se vontade. quiser eu trago um suco, mas me apoiando assim, mas dava pra ver que ela não entendia de fato o que ele tava fazendo. Já tinha marcado o carnaval com a galera e tal. E eu lembro que eu desmarquei, tinha, enfim, tinha muita coisa marcada e tal. Eu lembro de eu desmarcando com a galera. Pra mim isso foi muito difícil. Assim, na hora foi muito difícil, mas eu não tinha. Cara, eu já não conseguia ver mais graça, sabe qual é na parada? Sim. Eu já não. Comecei a falar, cara, eu quero isso aqui. Quero isso aqui. E engraçado que eu não vim direto pra igreja, sabe? Era uma coisa que eu tinha pra mim. Porque meio que eu tinha um trauma de igreja, sabe qual é? Eu tinha um trauma. Então, porque a gente sabe que existem os problemas da igreja institucional, né? E por ser criado aqui na igreja institucional, enfim, eu ficava muito nessa parte da instituição, né? Enfim, aí e sabia alguns problemas e tal. Então eu tinha uma aversão. Eu falei, cara, não quero ir pra igreja. Eu quero ler minha Bíblia aqui, eu quero saber de Bíblia e tal. Eu lia minha Bíblia, pegava meu violão e tal, fiquei nesse processo e tal. E depois eu mesmo que pedi a minha mãe, falei, pô, mãe, eu quero ir na igreja com você e tal. Aí eu comecei a vir. Aí vi uma vez, vi outra, e vi no culto jovem e tal. Aí eu me matriculei, não. Me matriculei. Eu mesmo que Entrei na escola. Eu mesmo que ouvi falar e pedi para fazer a inscrição no congresso da juventude. A gente fez o 20º congresso e lá eu também conheci a Adriana. Lá eu conheci a Adriana, mas assim, eu já cheguei naquele congresso. Tipo assim, tem muita gente que tem o primeiro encontro com Jesus no congresso e tal, né? Sim. Mas ali eu já cheguei, na verdade, muito naquele pique do primeiro amor. Eu fui ali, na verdade, só pra aceitar Jesus, sabe? Só pra confirmar. Como cada um porque, cara, eu achei muito legal o que ele falou dessa voz que veio na cabeça dele, porque pra mim foi muito parecido. Porque, assim, sempre fui de igreja e tal, nunca cheguei até, tipo assim, fiz algo muito louco. Sim. Nunca foi. Mas eu acho que eu vivia muito aquela questão que a gente falou de se acostumar. Pra mim, tipo assim, foi muito rotina e tal. E aí foi na pandemia. Eu tava com 15 anos, no começo da pandemia. Eu lembro até hoje, era uma quinta-feira, eu lembro muito certo. Eu tava no meu quarto, tava sentada na minha cama e tava lendo a Bíblia. E aí, na hora, veio na minha cabeça uma voz também, tipo assim, que eu sabia que não era minha, tanto que eu nunca mais esqueci a frase. Você já parou pra pensar que existe uma eternidade de fato? Porque é uma verdade que todo mundo sabe, mas, tipo assim, naquela hora me veio uma clareza muito grande de que, tipo assim, essa vida aqui é muito curta e existe uma eternidade de fato. E a partir daquele momento me veio uma crise, tipo assim, pra mim foi um processo muito doloroso. Pra você que foi um momento de se sentir amado e acolhido, pra mim foi um momento muito doloroso. Sim. E aí eu fiquei alguns dias nessa ansiedade, o coração palpitando, meu Deus, tal. O que eu tô fazendo? Será? Porque, tipo assim, eu tô fazendo tudo certo, tá? Sim. Mas será que o meu coração realmente entende, sabe? Será que eu realmente creio nisso da forma que deveria? E aí, uma noite, veio outro pensamento na cabeça. E se Deus não existir? E a partir daquele momento, meu mundo caiu. Meu mundo desabou. E aí eu comecei a achar que eu era ateia. Eu virava... Gente, juro. Eu virava pra minha mãe... Tipo, eu lembro que eu fiquei alguns dias, eu tremia o dia inteiro. Tipo, eu acho que misturou com ansiedade e tal, mas acho que também foi um processo que o Senhor usou pra me transformar. E eu ficava, mãe, eu quero crer, mas eu não consigo. Eu penso e eu não tô conseguindo crer. E ela falava assim, mas não é o seu trabalho. A fé é um dom de Deus, descansa. Eu lembro de um dia, eu na casa da minha tia. A gente tava lá, a gente ia muito pra casa da minha tia, porque pandemia não tinha nada pra fazer. Então todo sábado a gente ia pra lá. E todo mundo sabia do que eu tava passando, todo mundo tentando me distrair. Meu tio também é pastor e tal. E ela chamou assim, vamos lá pro quarto. A gente deitou, todo mundo falou assim, vamos botar um desenho. Minha tia ama desenhos aleatórios. E aí eu comecei a chorar, de soluçar. E eu não tava conseguindo mais, assim, disfarçar. Todo mundo sabia do que tava passando, mas todo mundo fingia que eu não sabia. Então tava lá minha avó, minha tia, minha prima, todo mundo tava lá. E eu chorando de soluçar com um negócio que eu não tinha porque tá chorando. E até que minha tia pediu pra todo mundo sair. Ficou eu, minha mãe, minha tia. Eu quero, mas eu não consigo. Eu quero acreditar, mas eu não consigo. Nossa, eu vim conversei com Lana, conversei com o Xandão. Vim conversar com o pastor Renato. Eu, tipo, gente, socorro, eu preciso de um socorro.
E depois foi passando, foi nesse processo. E aí eu comecei a buscar a resposta de dúvidas que eu nunca tinha tido, porque eu nunca tinha parado pra refletir. Questão da eternidade, de tantas coisas. E aí depois que eu passei, foi um processo muito de buscar. Tipo assim, cara, será que eu creio nisso? Tipo assim, porque pra mim era, ou isso é tudo, essa verdade é, tipo, resume tudo. Sim. Ou se, cara, se Deus não existir também, qual é o sentido da vida? Pois A minha é. crise era essa. Tipo Pois assim, é. meus olhos tinham sido abertos pro que a vida é, o Sim. quão supérflua. E aí, tipo assim, ao mesmo tempo eu não conseguia acreditar em Deus. Então a minha vida tava vazia. Tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? Aham. E aí depois foi passando, muito nessa busca aí de orar e tal. E aí, a partir desse momento foi, tá, agora eu sei que Deus realmente representa tudo. Não adiantava só, tipo assim, tava sempre na igreja fazendo tal. Mas quando eu tive esse processo de viver a realidade de alguém que não tinha um Deus, não conseguia crer que existia alguém acima, gente, era uma vida desesperadora. Era desesperador. Eu chorava. Eu fiquei meses assim, tipo, às vezes não conseguia dormir sozinha. Meu pai, muito fofinho. Ele chegou, juro, teve uma noite, eu tava tão mal, eu ia acordar de madrugada. Ele falou, Gi, se você acordar de madrugada, você chama a gente. E aí teve uma madrugada dessas que ele foi, tipo, 3 e pouca da manhã, sei lá, muito tarde. E ele deitou do meu lado na minha cama, igual criança. E ele abriu a Bíblia, ele falou assim, não precisa falar nada, só ouve. Sim. E ele foi lendo a Bíblia, foi lendo até eu dormir. E foi nesse processo que eu encontrei a Deus. Então, eu também tive certeza, naquele momento, daquela tarde que veio na coisa, você já parou pra pensar que existe uma eternidade de fato? Eu tinha certeza que não era da minha cabeça. Certeza absoluta. E a partir daquele momento, foi tudo diferente. E realmente, cada um tem um processo. acho que é e um muito processo muito louco. Tipo, pra mim também foi de virar direção, ceia. né? Eu É acho que pedagogicamente direcionado, cara. Eu acho que, não sei se é todo mundo, mas eu creio que todo cristão passa por isso de saber, caraca, aonde eu vou? Chega um momento da vida que você tem que decidir mesmo. Se você vai viver, porque mesmo essa questão de você nascer na igreja, tem um grande problema nisso de você ser um cristão muito raso. Sim, De você ser assim, vou na igreja, eu ouço Você a palavra, já sabe os protocolos, mas, né? exatamente. Você precisa aprofundar muito mais. Exatamente. Isso. Tá ali um momento de louvor, tá bom, eu adoro. Aí depois eu vou sentar na cadeira, eu vou ouvir a palavra e acabou. Eu vou voltar pra minha casa. E aí, cara, se você for pensar, os dias que a gente vê na igreja é muito pouco. Equivalente a todos os dias Sim. da Verdade. semana. Então, esse é um grande problema. Verdade. E aí, tipo, esse momento até, eu também tive, tipo, de chegar e parar. Eu pensar, caraca, e agora? Só que eu tive um conflito de que, pra mim, por eu ter vivido esse espiritual muito grande na minha vida, de ter visto muitas coisas, né? Ter vivenciado muitas coisas espirituais, assim, vívidas na minha frente, eu me fechei, porque eu tinha medo. Então, tipo assim, Deus mostrou pra mim, abriu os meus olhos espirituais, ele me permitiu ver muitas coisas. E a minha avó também é uma pessoa muito espiritual. Então, tipo, lembro até de um parente nosso que faleceu. E eu era novinha, eu tinha 10 anos e eu fui com ela. Tipo, porque minha avó, ela é uma pessoa muito espiritual, né? Acredita muito em Deus. E ela foi no hospital. Ele tava, tipo assim, praticamente quase morrendo. E ela foi no hospital e eu fui com ela. Porque ela iria orar pra ele, pra poder ele aceitar Jesus antes de morrer. E aí, gente, juro, tipo assim, eu tava lá e aí minha avó começou a orar e eu vi uma luz muito branca, muito branca, muito branca. E eu vi, tipo assim, a forma de Jesus, sabe? E aí eu fiquei, caraca, o que é isso, sabe? Tipo, caraca, Jesus tá aqui e ele aceitou Jesus. Eu fiquei, tipo, meu Deus. Então, por eu ver muito isso, além de ver coisas boas, de sentir a presença, de sentir aquilo, eu também vi muita coisa ruim. E, tipo, muitas coisas ruins mesmo. Então, isso começou a me chocar. E me chocar, me chocar. E aí eu comecei a ficar, cara, eu não quero ver esse Jesus, eu não quero. E aí foi um momento de que eu me afastei muito da presença de Deus. Porque ele me permitiu ver isso pra eu sair do raso, sabe? Eu acreditei que, mesmo sendo nova, mesmo tendo só meus 10 anos, eu tava vivendo raso. E Jesus falou, não quero isso pra você, sabe? Eu quero te usar. E pra ele me usar, e engraçado que antes disso acontecer, antes do quarto, antes de ver, né? Eu orava pra Jesus no Videtim. Eu ia pro apelo e eu falava, Jesus, me usa, eu quero ser usada, eu quero ser usada. E ele me usou. Só que eu fiquei tão assustada, porque é muito assim, né? Às vezes a gente fica tão assustada, que eu me fechei com isso. E eu fiquei, sei lá, uns longos, eu acho que 1, 2 anos, assim, muito afastada de Jesus por medo. Medo de saber aquilo que ele ia fazer na minha vida, sabe? Medo de ver de novo, medo de ter essa responsabilidade, até de saber, poxa, tem uma coisa aqui, eu tô vendo, sabe? Eu via tanto vulto, eu via
tanta coisa, tipo, e o demônio me coisava muito, a minha casa tem muita batalha espiritual. Então, assim, eu tava na cozinha, eu ouvia risadas, e eu via tanta coisa, e isso me assustava. E a minha casa passou a ser um lugar onde não tinha paz. E, tipo, como que você não tem paz onde você dorme, onde você vai pra sua casa complicado dormir? demais. Tipo, era horrível. E eu lembro que minha mãe dizia assim pra mim, minha mãe pegava a Bíblia, ela falava, filha, lê esse salmo. E eu lia sempre, eu lia sempre, eu lia sempre. Cara, eu não lembro mais quantos salmos, eu lia muito ele, muito ele. Eu ficava lendo aquilo pra poder não me coisar. E até meu pai ficou preocupado, sabe? Ficou assim, o que tá acontecendo? Porque eu via muita coisa e ficava muito assustada, não conseguia dormir na minha cama. E engraçado que até hoje eu não consigo botar a minha cama em posição de que olhe pra porta. Porque eu lembro, me remete àquela lembrança de criança. Gerou um trauma nessa parada. E de ver por falta de preparo espiritual, sabe? Sim. Tipo, também tem muito disso, né? Às vezes Deus permite que a gente olhe pra ver que tem alguma coisa acontecendo aqui. Eu preciso de você. Eu preciso que você se prepare. Sim, eu preciso que você se prepare porque eu preciso de você aqui. Eu preciso que você, exatamente, expulse as coisas aqui. Eu preciso que você tome um posicionamento. Não fique ali escondida, achando que tá ali vivendo e tá tudo bem. Não. E aí, foi muita coisa pra mim porque eu nunca consegui achar que Deus não existe. Porque como que Deus não existe se Deus me fez passar por tudo isso, sabe? Como não? Você via as coisas Exatamente. muito nítidas. Então eu olhava assim, jovens vivendo uma vida, e eu falei, cara, eu não quero isso, eu não consigo dizer, e eu não consigo viver uma vida diferente de Deus, porque não dá. Tipo, não tem como. Crise, porque ao mesmo tempo que eu tava nesse processo de não era uma coisa inexplicável. Eu queria muito me agarrar, e ao mesmo tempo eu não conseguia. Eu não tinha vontade nenhuma de, tipo, de ir pra vida louca. Eu não tinha essa vontade. Pra mim era uma falta de Deus que eu não conseguia alcançar. E eu ficava, tipo, caraca, o que eu faço? Eu pensava, como é que eu vou viver no mundo? Como é que eu vou ser uma pessoa diferente de mim? Se existe Deus, Deus existe. Tipo, ele... Eu sei que ele existe. Exatamente, eu sei que ele existe. Então, se eu sair, não faz sentido, sabe? Não faz sentido com quem eu sou. Então, é uma escolha. Mas até, realmente, de fato, escolher, eu parei pra pensar nisso, sabe? Caraca, tipo, o que eu faço agora, sabe? Eu acho que é muito nessa fase. É um processo até da gente abandonar os pecados de estimação, os pecados que a gente comete. A gente aceita Jesus, mas a gente continua pecando coisas feias, pegando coisas que a gente escolhe pecar. Mas ao passo que a gente vai no apelo, a gente ouve uma palavra, Deus vai e limpa uma área da nossa vida, depois Deus vai e limpa outra área, depois Deus cobra sobre um outro posicionamento. Enfim, é um processo contínuo, não é? Jesus, eu aceitei Jesus, me converti, vou ser perfeito. Não, a gente vai continuar pecando e pecando, às vezes, coisa feia mesmo. Mas é um processo. Até o passo de que você vai até esquecer do pecado. Os pecados que a gente vai cometer vai ser coisa involuntária. Poxa, não prestei atenção e fui grosso, fui ignorante, enfim. Até mesmo nessa questão de abandonar o pecado e mudar nossa forma de agir, de pensar, de se comportar com as pessoas, também é um processo. Sim, verdade. Eu pegando um gancho, né, comigo foi assim, totalmente, sabe? Foi assim, às vezes parece que tô falando aqui, né, mas parece que foi um passo de mágica, né? Não. E naquela virada do ano, poxa, sabe, tudo mudou. Tirei a máscara e sou outra pessoa. Não foi. Eu acho que depois que a gente decide, vem muita maturidade espiritual, sabe? Porque você olha, por exemplo, comigo foi muito assim, porque eu posso ter nascido na igreja, mas eu não tinha esse start de saber o que é Jesus, sabe? O que é viver para Jesus. E quando deu esse start na minha vida, quando eu virei, eu falei, caraca, eu quero isso. Foi uma escolha muito mais certa. Sim. E é uma escolha certa de não querer mais nada, porque nada mais faz sentido. Sim. Tipo, não faz sentido viver dessa forma. Se Deus existe sim, se ele tem planos pra minha vida. E quando você tem, talvez, um posicionamento mais correto diante disso, te traz uma maturidade pra saber de verdade querer e escolher abandonar. Porque muitas das vezes a gente pode dizer, eu me converti, mas é aquela conversão favorável, sabe? Digamos assim, eu tô aqui, tá todo mundo aqui, eu quero Jesus, mas eu tenho certas coisas também que eu não quero. Que eu quero. Sim. E aí, quero as minhas coisas. E vai ficando nisso, e quando você vê, você tá ali, eu tô com Jesus, mas ao mesmo tempo eu não tô. É aquela coisa de escolher aquela área que Jesus vai atuar na sua vida, né? Sim. Não é em se entregar totalmente. Sim. E, até lembrei agora de uma história engraçada, eu ouvi essa semana. Era de um pastor, ele chamava, eu acho que William Island, se eu não tô enganada. E ele era pastor já, eu acho que há 9 anos, de uma igreja, e era mais um domingo normal, ele tava pregando. E aí chegou um certo momento da pregação que ele ficou muito impactado. Tipo assim, todo mundo percebeu que tinha alguma coisa diferente. E aí levantou alguém, acho que era um outro pastor que estava visitando a igreja, alguma coisa assim.
E ele levantou e falou assim, gente, o pastor se converteu. E aí todo mundo, tipo assim, a igreja toda começou a adorar e espalhou a notícia de que o pastor se converteu. Eu achei tão profundo porque ele já era pastor, ele já conhecia. Só que não adianta só a gente, tipo assim, eu tô fazendo, não. Naquele momento, na própria pregação dele, ele ter os olhos dele abertos, tipo assim, nossa, é isso, sabe? Então, como às vezes a gente tá vivendo tão... E pode ser um processo. Pra ele foi depois de 9 anos sendo pastor. Sim. Que ele teve realmente a convicção, talvez muito, uma visão plena, tipo, caramba, é isso. E a gente é muito preso, né? Eu acho que eu até falei isso no de Comari e Leandro, de que a gente é muito preso aqui e a gente... A própria passagem que Jesus disse, me busque primeiro, todas as coisas serão acrescentadas, mas a gente não leva isso a sério, sabe? A gente sempre faz o oposto, a gente sempre, cara, não tem fé. A gente sempre vive... Cara, qual é o problema de você viver pela fé? Você não tem que viver pela fé, você não tem que acreditar em Deus, buscar nele. E todas as coisas lhe serão acrescentadas, então por que você presta atenção em tudo o resto primeiro, se preocupa com tudo pra você ir fazer? Não, eu só vou fazer se eu ter tantos. Não, eu só vou fazer se eu ter isso, se eu fazer isso. Só que não é assim. Talvez Deus quer que você busque ele aí sim, pra você entender que ele é o primeiro e todo o resto é nada diante dele. E a gente fica muito coisa nisso. E tem muito disso, né? De, cara, a gente não viver até aquilo que a gente lê, aquilo que a gente vê, a gente tem aquela coisa de possessão da nossa vida. A gente não entregar de fato a nossa vida. Tipo, eu entrego isso, mas se isso aqui não tá no meu controle, eu me destabilizo. Caraca, e agora o que eu faço? Meu Deus, mas se Deus não tá no controle, por que você tá preocupado? Relaxa. E como vocês se conheceram? Se não a gente vai ficar aqui, eu ficaria aqui sentada falando só Papo de isso. conversão. Então, eu já tinha visto o João. Nessa época aí que ele falou que ia ouvir da Tim, mas da parte séria, não na parte de bagunça. Eu lembro até hoje. Eu fecho os olhos aqui, eu estava na escala do Beck, com aquela camisa branca que a gente tinha do louvor. E eu vi um ser diferente entrando lá pela porta. Branquinho, de cabelo assim preto de tupete. Aí eu... Dentro de mim, deveria estar focada no louvor. Mas, né, a gente tá lá na frente e a gente vê toda a movimentação. Aí eu olhei e vi ele entrando. Diferente, nunca vi aqui. Então, desde ali, eu já estava reparando que João existia. Que ele vinha de vez em quando no Vidatim. Mas isso aí foi quando, assim? Cara, foi no ano que a gente fez o congresso. Tá. No ano que a gente fez o congresso. Entendi. Achei que você estivesse falando de antes, não. Não. Foi no ano que a gente fez o congresso. Eu já via ele, eu já sabia da existência dele. Tava indo algumas vezes, né? Ele ia algumas vezes, sentava lá atrás, ia na juventude, porque eu lembro que eu sentava também lá na frente, às vezes eu fazia assim. Aí eu vi ele sentado com Mariane lá atrás. Só que eu jurava que Mariane era namorada dele. Eu jurava. Você também? Todo mundo jurava. Sério? Na primeira vez que eu vi, você já tava com a Adriana, então... Não, eu jurava. Tanto que na primeira vez que eu vi ele, o coração bateu forte. Vi Mariane, opa, não, o menino tem namorada. Cortei na hora. Tem uma galerinha que pensa Gente, eu essa acho parada, muito né? parecidos. Eu acho que você olha um dos outros. Isso aqui, o olhar idêntico. Você olha Mas assim, na hora não deu, cara. Não deu porque eu não olhei no rosto, sabe? Porque Mariane é do mesmo tamanho de João. Eles são grandões, assim. Aí, uma vez, saindo do culto Tim de domingo, que... Eu passei correndo pra encontrar com meu pai pra ir embora. Ele tava conversando com o Diego. Diego, que era o nosso baterista. Tava Diego, ele e a Mari. Aí eu passei assim, cumprimentei, boa noite, passei correndo. Aí Diego, Adriana, vem aqui. Aí eu fui, você viu não sei quem? Eu nem lembro quem era a pessoa que o Diego falou. Ah, não sei. Aí eu falei, oi, tudo bem? Aí me apresentei, sou Adriana, sei classe, vocês vão fazer o congresso jovem, porque já tava próximo. Sim. Aí Mariane, aí João, eu sim. Aí Mariane, eu não tenho idade. Aí, você tem quantos anos? 14. Olha só, a Mariane tinha 14 anos na época, a Mari hoje... tinha 18, a gente tinha 4 anos de diferença. Tinha cara de muito mais velha. Sim. Sempre, e ela tinha... assim. Não, mas pra você ver o tempo, sabe? Mari tinha 14, hoje Mariane já vai fazer 20. Aí eu... Dentro de mim, putz, grilo, ligação, eu vou começar a gostar desse garoto, não é pra eu gostar dele, não posso gostar de ninguém. O engraçado, rapidão, é que Diego, ele também pensava que eu namorava com Mariane. Sério? Até Diego. E Diego já me conhecia, Já era a gente jogava bola junto, né? Aí Diego falou assim uma vez, né? Ele foi até um cara que me trouxe muito, né? Pra Nova Vida e tal.
Aí ele uma vez me parou assim, acho que foi no WhatsApp, né? Depois de um culto assim, trocando ideia, pá. Aí numa segunda-feira assim, ele mandou uma mensagem e falou, cara, poxa, depois eu queria apresentar um casal de amigos aí pra vocês e tal, pra você e pra sua namorada. Aí eu queria apresentar um casal de amigos, quase que eu falo casal de amigos, agora já não tá mais junto, olha que perigo. Aí ele falou, pô, queria apresentar esse casal de amigo aqui e tal, falou até o nome deles, eles são muito legais e tal, parará. Eu falei, pô, tem algum problema pra vocês saírem e tal, tudo pra gente se integrar mais ali e tal. Eu falei, pô, tem um problema, cara, o problema é que eu vou ficar de vela, porque ela é minha irmã, entendeu? Tu deve estar falando daquela menina que você anda comigo, né? Então, aquela menina que só anda comigo. No culto, então, ela só anda comigo porque ela é minha irmã, anos. entendeu? Ela tem 14 anos, eu tenho 18. O que acontece é o seguinte, eu e a Mari, a gente tem 4 anos de diferença, né? Só que eu sempre fui cotozinho de turma e a Mari sempre foi grandona de turma. Então meio que esses 4 anos dá uma equalizada. Não vou chamar ela de grandona, não, senão ela vai ficar daqui a pouco chateada com a gente. Ela é alta. Ela é alta, ela é alta. E assim, ela teve, quando ela era criança, ela sabe disso, né? Exposed de Mariana agora na infância. Mas quando ela era criança, ela esticou muito rápido. Quando ela, sei lá, tinha uns 8 anos. Ela era bem alta em relação às outras, entendeu? Sim. E eu demorei muito pra ter esse estilo. Muito. Eu era um dos menorzinhos. Aí tinha gente que achava que ela era mais velha que eu. Eu achava. Eu ficava indignado, cara. Eu, criança, ficava indignado. Não, você Pô, minha irmã mais velha. Não, na boa, não é 2 anos, 4 anos mais nova, cara. 4 anos E achava mais que era nova. mais velha. Eu zoava ela de tudo e tal, aquela implicância de irmão. E aí o pessoal perguntava se ela era mais velha que eu. Pô, quem é mais velho? Quem é mais velho? Eu olhava assim e falava, pô, não dá pra ver que eu sou mais velho, não. São 4 anos de diferença. Era pior quando eu falava isso, né? Que aí denunciava mais, enfim. Aí naquele momento que você olhou e falou assim, meu Deus, ele não namora. Só que eu tava Minha naquela oportunidade. situação de congresso, pô, não, Deus, eu quero é Deus, eu quero mais de Deus. E tudo que a gente não quer no momento que a gente quer Deus é namorar, porque a gente tem esse pensamento de que namoro atrapalha. Sim. Namoro não atrapalha se for da vontade de Deus. É. Namoro, ele só soma. Só que, saudável, né? se for saudável, se for da vontade de Deus, se for direcionado, se for feito da maneira correta, Se for do momento adequado, sim, no né? momento adequado, com a pessoa adequada. Só que a Você sendo gente... também uma pessoa adequada, né? Quando a própria pessoa também é uma pessoa adequada. exatamente. Às vezes a gente É, só olha pro outro. né? Exatamente. Só que a gente fica com aquele medo de atrapalhar e tal. Então, eu já, ali, maio, perto de junho, perto de julho, que seria o congresso, eu já fiquei com aquele negócio. Eu não posso gostar dele. Eu não posso namorar, eu não quero namorar agora, não é a hora da minha vida, não sei. E já tava com aquilo lá. Aquilo lá. E lá e quando eu descobri que ele faria o congresso e tal. Então, já iniciamos o congresso, deu assim, né? 360, cadê ele? Olhando assim, sexta-feira, sábado. Eu não lembro qual dia do... Ah, foi sábado. Olha, eu lembro disso até hoje. E eu orando, Senhor, afaste esse menino de mim. Não quero ele perto de mim, mas se for da tua vontade, que ele fale comigo primeiro. Eu orava isso. Eu orava. Eu não quero, não sei o que ele fale comigo primeiro. Aí tá bom. Aí aconteceu as coisas lá no congresso sábado à noite, que só quem faz sabe. E a gente teve um momento pós de descontração no sábado à noite. Aí tava tendo os negocinhos pra gente comer e tal. Os docinhos. Eu tava com meu amigo Marota. Hashtag saudade Marota. Comendo ali, amassando o suspiro e tal. Amassando o pote de suspiro. Só que tava na hora da gente dormir. Então tinha que acabar os doces. E eu falei, pô, Bianca, posso pegar o pote de suspiro pra mim? Ela pode, não sei. Meu Deus. Aí quem que aparece? Ali no meio do nada. João Lucas. Pô, vocês sabem onde fica o banheiro? Aí Marota, é bem ali, você quer que eu te leve? Aí ele começou a comer do meu pote de suspiro. Pô, suspiro é bonzão, né? Aí começou a comer ali. Aí, meu Deus, ele veio falar comigo. Aí já comecei, né? Ficar noiada. Meu Deus, assim, ele veio falar comigo e ele continua puxando um monte de papo comigo. Brasil, João Lucas, não sei o que. Aí, pra mim, ele esqueceu do banheiro. Esqueceu do banheiro, Marota saiu e ele ficou comendo pote de suspiro comigo. Você lembra disso? Eu queria fazer amizade, mano. Tá bom, João Lucas, amizade comigo que está morando com você, por favor. Mas é sério, eu queria fazer amizade. Aí tá bom, não, calma que tem mais. Aí tá bom, ele, pô, você sabe onde fica o bebedouro, não sei quem, não sei lá, é ali. Pô, você pode me levar lá? Aí eu fui, levei ele até o bebedouro e tal. Aí eu não conseguia abrir o negocinho do bebedouro. Aí eu falei, pô, não tô conseguindo. Ele, calma aí, deixa que porque eu sou engenheiro. Você meteu essa? Isso é mentira, cara. Mentira não. No meu vídeo nossa filmagem de casamento,
Né? Você falou Tem isso, tem João uma Lucas. parte que ela conta essa mesma história. Lucas, Gente, isso você não falou. aconteceu. Ele falando, deixa que eu abro, porque eu sou engenheiro. Eu não tava nem no primeiro período. Tá bom, cara. Não, você engenheiro que de falou, não novo. fui eu? Não falei isso, Aí não. tá bom, eu já fiquei noiada, né? Entrei no domingo de congresso noiada, que o menino tinha falado comigo, passando mal de nervosa. Aí no sábado, aí no domingo, nos cultos que teve de domingo, tinha um lugar do meu lado. Quem foi que senta do meu lado? Ah, Ele. não. Aí eu fui sair de perto. Botei um outro amigo nosso, João Cordeiro, pra Cara, nem lembro sentar. disso, cara. Eu lembro de tudo. Aí eu botei ele pra A sentar. memória- lembra a de memória tudo, toda com dela, cara. detalhes. Aí eu sentei do outro lado. Daqui a pouco tô eu e meu amigo João Cordeiro na fila também do almoço de domingo. Quem é que chega na fila pra puxar assunto? Ele. Mas era Te porque eu queria falar com o perseguindo. João, pô. O João era sempre Mas eu bom. estava com o João ali. Sangue bom. Você se juntou Foi, a nós. sangue Confessa, você já tinha prestado atenção nela também? Não, então. Não, eu sei que ele não presta 100% Não, não, porque eu era não. uma pessoa legal. Eu sou uma pessoa legal. É. Não, deixa eu terminar, só concluir. Vai dormir Aí, sozinho. a gente almoçou Não. também. A gente almoçou no domingo. Ele sentou lá na mesa. O João não sentou comigo, não sei porquê, mas ficou eu e ele sentados na mesa de domingo almoçando. Você lembra disso? Foi, Que a gente foi. almoçou sozinho na mesa Não, de isso eu domingo. lembro. Aí tá bom. Você tava sentado na mesa É. assim, aí eu cheguei assim, pô, tem lugar aí, pá, posso sentar? Só eu e ele Não, almoçando, pode. meu coração quase saindo pela boca. E eu repreendendo. E eu repreendendo ali, falando com o Senhor, tá bom. Chega no domingo à noite, culto de recepção, quem é que dá testemunho? É, foi. Daí... Aí o que ele falou? Eu sempre já tava envolvida com Eu acho que eu louvor. vi, porque eu amava ver volta de congresso. Aí eu saía do Sim. Vida Kids lá e ficava vendo. Aí eu lembro Eu que dei ele testemunho, subiu cara. lá, eu virei pra minha amiga. Ele vai dar um testemunho. Já nervosa. Aí o que ele me solta? Porque eu era líder de louvor na minha igreja, eu ministrava adoração e eu já imersa nesse mundo de música e tal. Eu, meu Deus, é ele! Eu sei que eu vou casar com ele. Essa é a minha história, esse é o meu lado da história. Agora eu quero ver a sua versão. Não, é a sua versão. Essa Como que nos versão conhecemos? De quando a gente se conheceu? É, o que você tem de lembrança aí? Então, eu lembro que eu te vi a primeira vez foi quando eu tava indo no Vida Teen, né? Como você falou. Eu comecei no Vida Teen, comecei a vir aqui e tal. E aí ela já cantava, né? Tal, aí ficava em evidência e eu via. Eu vi. Brincadeira. Baixinha, Aí no último lugar me Não, via. mas eu te via lá e assim, às vezes que eu fui lá, o que eu pensava era assim, nossa, que me chamava atenção, né? Me chamava atenção ela, mas no sentido de como pessoa mesmo, né? Ver ela comprometida ali. Eu lembro de uma parada legal que Xandão pregava no Vida Teen, e Xandão, ele mesmo fala que ele não prega, né? Ele troca a ideia. Aí ele nessa de trocar a ideia, ele sempre ficava fazendo umas perguntas, pedindo pra alguém ler e tal. E ela sentava na primeira cadeira, cara. Primeira cadeira assim, e falava tudo, lia tudo. Falava, caraca, essa menina não tem vergonha de nada, né? Um comprometimento, e respondia, assim, sabe, umas perguntas difíceis. Ela ia lá e falava, e era uma das únicas a responder. Aquilo ali me chamava a atenção, né? E a minha meta, assim, pô, quando eu não queria nada com nada, eu de fato não queria nada com nada. Mas depois, quando eu me converti, eu falei, cara... Eu queria tudo com tudo. Eu falei, não, na boa, essa parada aqui é séria, entendeu? Então eu não quero voltar àquele estado que eu tava antes. Então eu quero fazer as coisas assim, fazer o meu melhor e desfrutar do melhor que Deus tem pra mim. E assim, como eu falei, eu tive um relacionamento que não me fez bem e eu não me senti emocionalmente saudável e nem enraizado ainda assim na minha fé, né, para poder namorar. Então, uma coisa que eu pedi assim no início da minha conversão foi a Deus, de pai, por favor, eu não quero namorar agora, eu quero amigos, por favor, se for para me dar alguma coisa, me dá bons amigos. E assim, de fato, o Senhor honrou com esse pedido, sabe? Ele me concedeu. Que eu fiz vários amigos que, assim... Eu hoje era uma delas. E a Adriana acabou sendo uma delas. Fiz vários amigos de verdade. que... Não as outras abelhas. Não, mas não teve isso não. Tem que deixar isso claro. Aí eu tive vários amigos e esses amigos, assim, foram fundamentais, assim, para o meu processo, né? Para o meu processo de me firmar, assim, com o Senhor, porque é super importante, né? A gente ter essa rede de suporte. Enfim, aí sobre ela, eu tinha, de primeira, eu tinha esse olhar de amizade mesmo, de tal. Mas é óbvio, tipo assim, quando ela tá falando aqui desse congresso, é óbvio que lá no fundo,
eu tinha aquela coisa de querer conhecer um pouco mais e tal, né? Porque você admirava porque já. eu né? admirava, exatamente. Era uma admiração, entendeu? No fundo, talvez eu já estivesse gostando, mas a minha cabeça ali eu não tava focado nisso, entendeu? Sim. Mas talvez eu até brinco assim no vídeo do casamento que eu forçava alguma coisa assim, mais pra conhecê-la. Era Forçava mais pra mesmo. conhecê-la, entendeu? Porque me saltava muito aos olhos essa parada, entendeu? De ela ser muito diferente das outras meninas. Com todo respeito falando as meninas da época, mas Não, com todo respeito falando, né? Porque eles falam Deus, diferente. tu sabes. Às vezes falo diferente, parece que tá falando melhor, né? Mas Não, assim, não é melhor. mas eu achava Mais crente. difícil. Tô brincando. Falou que todo mundo não era crente. Tinha Olha aí. algumas que não eram. Ah, João Lucas, por favor, vamos Não, falar tinha a algumas verdade. que não eram, mas assim, tô dizendo que não era melhor, mas Sim. mas enfim, a mim. É que você olhou e Deus assim já tava falando Isso, com aquilo ali você, né? Deu E assim, match. como eu tava me vamos convertendo, tentar, como eu tava me convertendo, isso aquilo ali que me chamava mais atenção, Aham. entendeu? Como eu queria Jesus. Sim, pessoas que você Isso. vê que tá mais próximo de Deus. Isso Mesmo aí. Mesmo propósito, Sim. mesma visão. Cara, aquilo ali que me chamava a atenção. E foi até um motivo pelo Ah. qual me fez me aproximar dela. Porque ela era uma pessoa, assim, que dava muitos frutos, assim, sabe? Que eu via que tava com seriedade no que tava Sim. fazendo. E aí eu queria aprender também, né? Aprender da experiência que ela tinha, do que ela tinha pra me ensinar, né? Porque é importante a gente ter amigo, assim, como eu já falei. Aí comecei a ser amigo dela e tal, e a gente ficou muito amigo, né? Muito amigo mesmo, assim. E quanto tempo foi esse tempo, assim, de essa transição de amizade pro namoro? Que Então vocês foi tiveram? Um ano e meio. Foi de um ano e meio no A total. gente ficou um ano sendo amigo mesmo. Conversando no WhatsApp, Isso. trocando pregação. Olha esse vídeo do Discope. Isso. Olha essa pregação. Olha esse louvor. Isso. E A gente até ia pra alguns cultos juntos, mas na verdade não era só eu e ela, não, tá? Tinha uma galera, rede, tinha uma galera sim. e tal, uma galera boa. então a gente foi amigo de verdade, de conversar e tal. Mas a gente se identificava bastante, sabe, Sim. assim, no meio da galera e tal. E Ficou um ano sendo amigo e 6 meses amigo com Transição. segunda intenção de isso, porque transição. porque assim, a gente ficou nesse ano no meio só com a galera e tal. Rapidinho, e eu não sabia se ele gostava de mim. Porque ele não dava indício. E nesse tempo, como é que foi? Nesses um ano, você ainda tinha essa coisa? Já tinha, sempre tinha. Eu falava, Nossa, ele era meu é amigo, horrível. eu era amiga com segunda Não, mas intenção. chegou um momento, cara, É. que eu sabia. Que eu sabia. Todo mundo sabia que eu gostava dele, meus amigos sabiam. Tipo Mas assim, eu você tava será super que talvez tranquila. tinha aquele falava medo isso. de tipo, eu não vou falar, eu não vou, tipo... Não, eu acho que você deve Eu era saber muito que eu bem sabia. resolvida com isso. Eu sabia que ele sabia, só que eu entregava na mão de Deus, porque eu Se sempre for pra falei, ser- eu não quero. Eu falava, Deus, eu não quero um relacionamento que seja fruto das minhas mãos. Eu quero que o Senhor me mova. Então, por isso que eu sabia, meus amigos sabiam, eu sabia que ele E o sabia, mas eu pessoal não ficava de tomava. brincadeirinha direto, cara. Direto. Comigo, E assim. você, com esse me negócio zoando, que assim. você mesmo falou, né? Que você falou Aham. pra Deus, quero primeiro uma amizade. Pra quebrar isso? Então, Foi pra quebrar não. difícil. Pra quebrar não, assim, Pra você mas saber, né? pra- Quando que você pra viu eu ali que Deus falou, transicionar. agora é o pra eu momento. transicionar, tá. Ali naquela fase eu já tava Isso aí já foi, o congresso foi na metade do ano, né? Aí a gente foi florescendo a Até amizade a outra e metade tal. do ano. Aí, na verdade, no iniciozinho do ano, teve o retiro, né? Do ano seguinte ao congresso, teve o retiro. E lá também a amizade floresceu mais ainda e tal. E naquele retiro eu comecei a startar, falei, caraca, mano, eu acho que eu tô gostando dela, acho que, enfim, comecei a pensar sobre essa questão de namoro e tal. Começou a ver a situação com outros olhos. Isso, comecei a pensar assim, poxa, acho que seria legal namorar e tal, acho que eu já tô começando a tá mais sério uma aqui, mais né, que base, já tava né? já há um aninho, então, há um ano caminhando com o Senhor, então eu já mais firme na igreja, mais envolvido, então, pô, será que dá? Comecei a me questionar, porque antes era uma coisa que eu Sim. não queria. Depois eu comecei a pensar sobre. Aí eu lembro que eu conversei com a minha mãe, foi isso, né? Conversei com a minha Sim. mãe. A gente começou a namorar porque a mãe dele falou, ei, como é que é? Não, eu abri o jogo com a minha mãe. Que minha O mãe pastor Renato também. você começou. isso, com a minha mãe e com o pastor Renato. E eles começaram, e eles comecei a falar aquilo que tava no meu coração, né? Isso tudo. Aí eles me fizeram entender, tipo assim, era uma pergunta do pastor Renato, por que não? Fez uma pergunta. Eu falei pro pastor, eu tenho essa amizade com ela e tal. Isso.
isso, tá acontecendo isso, a gente tem essa amizade, a gente é assim, assado. Aí ele, tá, mas eu não quero, eu falando, mas eu isso, eu aquilo. Aí ele falou, mas por que não, tá? Por quê? Aí eu lembro que eu não soube responder. Eu não fiquei sem saber o que responder. Não, por que não? Por que não ela? Por que não agora? Eu lembro que eu não soube responder. Aquele fato de não saber responder, eu fiquei assim meio sem... Aquilo me fez refletir pra caramba. Preso a um pensamento de antes que não tava fazendo mais sentido naquele momento. É verdade. E aquele ponto já tinha tido até um congresso do apoio e tal. E ali foi muito legal. Porque, pô, a gente teve um tempo legal assim, pra conversar sozinho pela primeira vez. Foi muito maneiro. Ali eu já tinha... Só que no meio disso também, vale ressaltar, que eu tinha passado num concurso, né? Que quando eu me converti, eu também quis acertar essa parte da minha vida. Que eu não queria nada de estudo, não queria nada com nada. Meu aproveitamento no ensino médio foi baixíssimo. Mas aí no ano seguinte, eu falei, cara, eu vou estudar e vou fazer alguma coisa. Sim. Tudo que eu não fiz, eu vou estudar e vou aprender. E eu estudei. Esse ano estudando forte. Muito! Estudei pra caramba. Porque mesmo. pra passar tem que estudar muito. Eu tinha uma rotina de estudo chata pra caramba, assim, de estudar bastante. E já nessa virada de ano, eu já tava num processo seletivo quase já definido que eu iria ser aprovado, que eu ia passar 2 anos em São Paulo cursando, né? Aí E você passou por quê? Eu passei para a Escola de Especialistas de Aeronáutica, EA, em Guaratinguetá. Entendeu? Aí eu já sabia que eu ia passar por isso, e ela também sabia que era minha amiga e tal, a galera sabia, a gente conversava. E essa coisa do receio de saber, poxa, peraí, foi uma transição para mim, caramba, eu tô começando a querer namorar, e ao mesmo tempo... Vou ter que ir pra longe. Pouco, tudo indica que na metade do ano eu vou pra longe. Então minha cabeça assim ficou a mil, sabe? Verdade. Dá até pra entender, né? O receio dele e tal. Sério, eu lembro que eu conversei com algumas pessoas e tal. E vocês começaram a namorar antes de você ir? Ou foi durante então, vocês o que aconteceu? Você quer falar? Fala você que eu já tô... Não, foi durante. Mas é que você não terminou de falar a sua parte aí, né? De decisão. Isso, aí eu conversei com o pastor Renato, eu conversei com a minha mãe, aí eles me fizeram entender que assim, que aquilo ali não tinha um porquê, não tinha porquê, né? E nessa época a gente era amigo, eu ia na casa dele. Eu almoçava lá, lanchava à tarde. Caramba! Ah, então sua mãe já conhecia, a mãe dele já Sim, conhecia. já conhecia. Ela era amiga da minha irmã. Eu já era amiga da ela Mari usou essa também. estratégia também. Isso aí não, é covardia. ridículo. Isso aí foi uma covardia. Ela Nada a ver. Aí, eu já era amiga da Mari. Ela já... E minha mãe via aquele processo e falou, não, meu filho, eu acho que você já tá numa... Sentiu paz também, né? Olhou e viu que seria um relacionamento bom. E assim, pra um cara que era brigadaço com os pais, ter a aprovação dos meus pais significava muito. Tudo, sim. Era tipo assim, demonstrava a transformação completa, né? Sim, significava muito. Aquilo pra mim era a confirmação de Deus, assim. Não. Sim. Eu lembro que eu orava assim, falava, pai, eu entendo que é do Senhor essa parada mesmo, porque assim, há um tempo atrás não seria assim mesmo, né? Enfim, aí eu comecei a pensar nisso e refletir sozinho, será que é ela e tal, comecei a ficar naquele dilema de alguém que tá gostando e tal. E isso na transição também de ir pra lá, né? De ir pra longe. E é até engraçado, coisa ao porque mesmo tempo. eu do outro lado estava. Será que ele gosta de mim? Sim. Mas ele vai sabia disso embora. tudo. Como é que você vê? E o legal é que eu escondia, cara. Eu escondia muito. Ele escondia assim. muito Escondia bem. até dos amigos, assim, cara. Eu sempre tive isso comigo, sabe? Então, não sei... Eu ali não sei derretidinho por ele, nítido, e ele... Sofrendo. E eu de boaça, assim, tratava igual as Mas às outras vezes me meninas, abraçava normal. um pouco mais ali demorado, né? Não, Sentava porque do tem coisa que não dá pra meu esconder também, né? lado, tirava foto assim. Mas é que, tipo assim, eu sempre fui um cara que... Isso é meu mesmo. Eu nunca fui de mostrar de quem que eu tava gostando. Desde criança, assim, nunca ninguém sabia, cara. Era uma coisa que eu, sei lá, acho que eu aprendi com alguém aí, falei, cara, só eu e Deus que... Acho que foi uma vergonha que eu passei. Acho que foi uma vergonha que eu passei, agora eu tô lembrando. Acho que foi uma vergonha que eu passei, que o gurizinho contei pra quem que eu tava gostando, aí um amigo espalhou. Aí pra quê? Aquilo estragou minha vida. Eu tomei um trauma. Aí Então, depois a Adriana isso aí, tava lá foi isso. sofrendo. Isso. Só por causa do X9 lá. Então eu nunca falava.
quem eu tava gostando. É porque adolescente, criança, pré-adolescente, gosta, é uma apaixonite toda hora, né? E aí eu não falava nunca de quem que eu gostava e tal. E com ela não foi diferente. Eu quis preservar aquilo comigo e tal. E aí, quando sua mãe chegou pra você e, tipo, te deu essa aprovação, que você se sentiu seguro, tipo, o que você pensou, assim? Você falou com ela? Como é que foi? Foi antes, foi depois, Depois eu fui falar com ela, porque aí eu já tinha processado. E aí você já tava Já lá, tava né? longe, Já tava Ele antes, se pô. declarou pra mim É. um dia antes dele ir embora pra São Foi Paulo. louco, né? Eu falei, A pô, gente eu foi no fiquei cinema. Eu falei assim, cara, A Adriana sofrendo até o último segundo. Até o último segundo nas mãos de falei, cara, eu Deus. tenho que falar pra ela, né? Eu fiquei num dilema assim, cara, Conta a gente o que eu Então, faço? eu gosto de você, mas eu tô indo embora. Beijo. Eu falei assim, Fica com essa informação. isso aí, foi bem isso, cara. Fica com essa informação Mas aí, tá na mão de Deus. Ou era isso, ou então eu iria pra lá sem falar isso pra ela. Eu acho que seria pior. Sei lá. Sim. Eu acho que eu tenho propriedade pra dizer porque deu certo. Eu já tô casado. Então valeu. Eu acho que seria pior se eu teria simplesmente ido sem nenhuma. Porque eu já sabia que eu ia ficar, tipo assim, no início tem um período de quarentena, né? Que a gente fica lá 40 dias assim. Meu irmão, sem voltar e aquela batida de. Eu tinha, sei lá, umas 4, 5 horas pra dormir. Então eu já tinha até avisado ela, né? Que, cara, eu não vou ter tempo de te ligar direito, não vou ter tempo de falar, não tinha tempo pra nada. Na boa, foi mesmo. 40 dias doído demais. E eu acho que se eu não tivesse falado, engraçado, tô parando pra pensar nisso agora. Se eu não tivesse falado, talvez você ia ter pensado assim, ele não gosta de mim, fosse tocar a vida dele. E talvez ele falou. encontrasse outro, Conta a outro circunstância sapo, que você falou, porque isso é engraçado. outro urubu, né? Hã? Conta o momento em que você me Foi falou. engraçado. Eu lembro que a gente foi no cinema, né? Fui eu, minha mãe, minhas irmãs. A gente foi no cinema ver Incríveis 2, não foi? Foi. Ver Incríveis 2. E eu lembro, cara, que eu ia embora no dia seguinte, ou 2 dias depois, enfim. E eu assim, porque eu ficava adiando essa parada de falar com ela, né? Meu Deus, tem que falar, eu tenho que falar, eu não posso ir embora sem falar, não posso ir embora sem E falar. você tinha esse E eu medo dela não encontrava gostar, ela. não, né? Que você já sabia. Mas todo mundo já sabia. Então, Nervoso da situação, né? tinha, Sei lá. dá uma vergonha a gente falar normal. E eu tinha essa parada de rejeição, de não querer, eu não gostava de falar. Acho que ela foi uma das primeiras pessoas que eu cheguei a falar de sentimento mesmo. Eu não era assim, não era meu jeito, né? E aí, naquele cinema, o filme rolando e tal, ela entretidora no filme e eu aqui, gente. A gente tava separado, tava ele, a pequenininha, a Mari e A eu. pequenininha que já tá grande. Se falar Já que ela tá tá pequenininha, ela surta. Beijo, Mimi. Ela era muito pequenininha na época. Aí tava... você tava na outra ponta. Eu Tava na outra lado da minha mãe, ponta. ela tava na outra ponta, assim. E ela vendo um filme tranquilaça, pá. Incríveis pô, 2, filme muito pra bom. caramba, né? Clímax já, sabe? E eu- A família toda. Cara, e eu ali. assim, eu tinha... E eu queria muito levar minhas irmãs, minha mãe e minhas irmãs no cinema. Então é difícil eu conseguir fazer uma coisa com elas e tal. Sim. Aí... Fazer uma coisa diferente, né? Aí eu queria muito levar, eu gostava muito dos Incríveis, o primeiro filme eu tinha visto também. Nossa, com Tava meus tudo pais. perfeito. Tava o cenário perfeito. E tipo assim, era tudo pra eu ficar vendo o filme e admirando e tal, curtindo. E acabou que eu tava ali naquele dilema. cabeça ali. Jesus, o que eu faço? Coração acelerado, disparado, eu vermelho. Bebia água, mais água. E ela não lá sei sem o saber quê. de nada. E tal, comigo. Meu Deus. E eu aqui, meu Deus, eu tenho que falar agora, eu tenho que falar agora. Rindo Eu, com o Mário, tímido. com certeza, que o Mário sorri. Mas só ri. Aí eu tímido pra caramba. Aí eu falei, não, eu tenho que falar. Tem que falar, é agora ou nunca. Eu, pô, tu é um homem ou tu é um rato, cara? Que frase é essa? Tu é um homem ou tu é um rato, velho? Eu falei, não, eu sou um homem, sou brabo, poxa. Isso tudo ele falando com ele mesmo. Isso, eu falo, não, uma luta inteira. Falando super engraçado ali. Uma luta Homem, você é um interna. rato. Chico falando Não, com o eu não Deco. sou rato, não. Eu sou, não sou, eu sou, não sou. Aí beleza. Aí fui, através da licença. Aí pedi licença para as minhas irmãs e minha mãe, sentei do lado dela. Ela olhou assim pra mim. O coração já começou, O que você né? tá fazendo? Aí eu, não, eu preciso falar um negócio com você. No meio do Aí filme. ela, Baixinho assim. preciso falar um negócio com você. Aí Milena, toda hora ela virava pra gente fazer. Shh. Aí Milena, aí João, eu tô no conta da vida, não sei o que lá. Eu, calma aí, pô. Tava ajudando muito. Ela não tinha nem noção, né? Ela vai ver, ela vai ter uma Eu acho que ela noção. nem vai lembrar disso. Cara, ela nem deve lembrar disso, né? Ela tinha o quê? 8 anos. Ela vai rir muito. dessa parada. Aí ela querendo ver o filme, né, coitada? Ela devia ter o quê? Uns 7, uns 7, 8 anos, sabe? Queria ver o filme. Aham. Tinha a mínima noção. Aí, Tadinha. o que tava acontecendo? Aí eu, falei, então, Adriana, tem um negócio pra te falar que eu não sei como falar. E eu tenho um defeito absurdo. Eu tô tentando muito melhorar isso aqui. Eu tento melhorar muito. Já melhorou muito. Que eu, pra fazer...
quando eu vou dar uma notícia, vou falar alguma coisa, eu faço uma introdução, meu irmão, do tamanho do Monte Everest, sabe qual é? Eu faço aquelas introduções. Vocês estão percebendo, porque a gente tá falando muito mais do que no podcast. Eu falo muito. Agora assim. vocês estão conhecendo esse lado de jogo. Eu tava pensando, na verdade não foi hoje, foi ontem. Não sei, vai fazendo assim, né? Até. Não, tô falando como você faria. Ah, Nem- tá. Eu fiquei assim, Se fosse você falando normal, que eu tava pensando Eu pensei ontem. que você ia falar, gente, porque no podcast você achou que a Adriana ia falar mais. Eu também pensei, porque a gente, a minha versão de João é muito carismática, ele fala com todo mundo, mas ele é mais, tipo, ele não Amiga, não ele fala conversa muito. E a Não. Adriana Muito. conversa mais, Não. aí eu falei, gente, Ela também fala bastante, mas eu sou de falar. E principalmente assim, em sim, conversa de assim, que eu- bate-papo. de bate-papo, eu sou de falar muito, né? Joga ele no projeto igual pra você ver. Fala Não, muito. nossa, eu sim. falo Fala pra muito. caramba. Eu fico assim, ó. Isso. João, Eu- a Na pizza. É, pizza, tá na hora do lanche, tá todo mundo com fome. Todo mundo já ouviu a pregação do pastor, já tá todo mundo cansado. Aí, enfim, eu tenho esse defeito de introdução. Aí conta como é que Tá. foi Aí eu falei pra falar ela. com ela. Não, como Mas é você que lembra foi? como é que foi? Tipo, Você falou, ela, qual foi a Eu falei, reação? meio não, o que dividida que eu da falei? atenção. Você minha falou memória que tinha não feito o ajuda. gabinete com o pastor Renato. Aí você falou sobre A mim. introdução toda. Não, que você fez o gabinete hoje com o pastor Renato. Que você conversou sobre a sua ida, como é que seria no concurso lá no curso, ele te deu Eu acho que várias tinha feito outro dicas. gabinete que eu passei naquele dia. E você tinha falado sobre mim. Eu? Você quer que lá? Eu? Ah, ele. Coração. Então, é que eu tava conversando sobre a nossa amizade e o pastor Renato e tal, e que um relacionamento vai vir de uma grande amizade, não sei o que, não sei o que lá e tal. Só que ele não deu a entender que era eu estou gostando de você. Ele só falou sobre Ao isso. invés dele falar, estou gostando de gostando você, ele de falou, você. não, eu fiz um gabinete. E aí, Cara, é que eu Exatamente. tô falando, eu já tenho esse defeito, né? De ser direto. E ainda era uma parada assim, super, pra mim, Você era não muito queria falar, difícil, né? pra mim, eu não queria mesmo falar. Então, cara, pra mim Aí ele foi só uma falou isso, que tinha feito um gabinete com o pastor Renato, que um relacionamento vem de uma grande amizade, que eu não posso... entender ali, né? Não dá, cara, eu sou uma pessoa muito objetiva. Ele tem que falar, estou gostando de você, tenho sentimentos de você. Ele não falou isso, então eu fiquei na dúvida. Aí ele só falou isso. Que Hoje é ele... o contrário, né? É. Ela que chega, ela que quando vai me contar uma coisa em casa, fala. Igual eu quando arrastei Faz o carro uma no introdução. portão ali do... É mesmo, né? É que eu tava... Então, eu fui tirar o carro ali naquela hora, você lembra que você estava conversando? É, hoje direto, eu sou mais direto do que ela. Mas ele não deixou muito claro, só falou que ele tinha que vencer os traumas dele, que o relacionamento do passado não ia definir o relacionamento do futuro, enfim, ok. Só que de noite eu não conseguia dormir, porque eu sabia que ele ia embora e ele não tinha me dito exatamente o que era. Aí eu fui, mandei mensagem pra ele, então, o que você quis dizer? sim. Aí ele, que eu tenho sentimentos por você. Aí eu, ok, eu Obrigada. também tenho Mas sentimentos por é você. aquela parada, escrevi e sai correndo. Né? Caraca. Escrevi e saí correndo. Ai, ali Então ele é foi melhor pro esclarecida. WhatsApp, né? Que ele consegue ser mais direto, falar assim, que É. ele consegue correr. Apesar de que eu não gosto disso. Eu sou de. Se eu tiver uma parada pra falar, eu gosto de olhar no olho da pessoa e falar, cara. Mas ali na verdade, uma já tinha situação falado tudo. Ela só queria ter muito certeza, ética. né? Sim. Ela só Aí queria ter foi, certeza. aí no outro dia ele foi no culto, a gente se despediu, comemos um crepe ali no Crepe quando existia. Ele me deixou na porta de casa e eu falei, e agora? Aí ele, agora a gente ora e continua sendo amigo. E ele foi embora. É. E foi esse Dorme com barulho desse, agora- E foi o processo agora- de 40 dias pra Atura o você aí. surto. 40 dias. Ele me mandava áudio 3 horas da manhã. Áudio de 2 minutos. Adriana, tá numa correria aqui, não sei o que, não sei o que lá. Nananá, tô aqui engraxando não sei o que. Mas tá tudo bem, tá? Fica com Deus. Aí eu mandava o áudio 8 horas da manhã. Aí ele, 4 horas da manhã, respondia meu áudio. E a gente foi assim durante 6 meses, nessa amizade à distância. Entregando na mão de Deus, conhecendo. Aí quando ele vinha nos finais de semana, a gente se via. Ele ia pra minha casa almoçar no domingo, eu ia na casa dele. Então já foi uma amizade um pouco mais intencional. Estamos gostando, mas estamos esperando pra ver o que vai acontecer. Isso. O legal disso aí é que nesse tempo que eu estive lá, eu lembro de Deus falando comigo muito claramente, assim, quando eu lia alguma coisa, sabe? Ninguém sabia também que eu tava namorando. Tem essa questão. Ninguém na Não, época mas a gente sabia. namorou depois de Não, 6 mesmo meses, né? depois, quando a gente começou a namorar. É. Porque Mas- ele nunca tava aí. Mas eu lembro que eu ainda ficava com aquela parada assim, caramba, namoro, será que é isso mesmo? Será que é ela? E tal. E eu lembro que mesmo no meio daquela correria, eu li algumas coisas e li alguns livros. Eu lembro que eu comecei a ler O Namoro Blindado, foi aquele livro, foi antes ou depois? Não, casamento blindado, você Não, falou? Namoro Blindado. Não lembro. Não, esse eu li antes. Sua Isso eu li mãe antes tinha de namorar. comprado pra você. É, você Minha mãe leu. comprou e eu comecei a ler, eu dava umas folheadas e tal. E eu, em algumas leituras dessas, cara, era Deus falando comigo assim, cara, fica tranquilo, esse negócio de namorar
é uma coisa normal e uma coisa que, na verdade, não vai te afastar de mim, mas vai te aproximar. Sim. Porque, como ela falou, o Da maneira namoro... correta, né? Isso, o namoro é um embrião de uma família, né? Um embrião de um casamento, de uma família. E o casamento, ele é uma união. E toda união, ela é uma potencialização, né? Sim. Então, assim, se os dois estiverem com um propósito bom, sabe, O mesmo com o mesmo Deus. propósito e um propósito, sabe, que é razoável, né? Então, aquilo ali, como toda união, vai ser bom, porque, como diz na palavra, é melhor serem dois do que um, entendeu? Então, eu comecei a ser ministrado ali naquele tempo. E tudo com muita calma, né? Foi Muita devagar calma. e tal. Foram 2 anos de É. relacionamento à distância. Foi, Aí depois desses Aí 6 vai. meses... Aí, 6 meses a gente passou meio que orando. Isso, a gente foi meio orando. É. Foi esses 6 meses de oração. De E a junho- distância já, A então? distância, A de distância. julho até dezembro. Isso. Aí dezembro teve as férias de fim de ano que a Isso. gente decidiu a nossa vida. E Deus ia confirmando com ela Sim. e ia confirmando comigo. Aquilo ali, e ali, cara, por isso que até acho que foi no papo antes que a gente teve, né? É tudo como começa, né? Sim. Como começa, né? O namoro e tal. Sim. Então esse pré-namoro foi muito legal porque a gente tinha muita certeza do que a gente estava fazendo, sabe? Muita certeza do que a gente estava fazendo. E eu comecei a entender que, eu precisava encontrar a pessoa adequada, que não precisava ser aquela... não existe aquela pessoa certa, perfeita pra mim. Aquela questão de alma gêmea, né? Que vai aquela atender alma todos os gêmea. seus checklists. A metade esquerda da laranja, sabe? Não, sabe? Eu comecei a... Não, eu comecei a desmistificar um pouco isso, que, né? Que Essa pressão, sei lá, né? isso, essa pressão. Da nossa cabeça mesmo, né? E um livro que me ajudou muito foi esse Namoro Blindado. Ele é Aí, bem ó, conceitual. recomendamos, Dica galera. de livro, Namoro e Casamento Blindado. Ajudaram muita gente. Sim. E, enfim, ali eu comecei, a gente foi começando a ter certeza de que era o momento certo de namorar, e de fato foi, porque o namoro não nos fez muito bem. E aí, É. não, né? Tanto Fez foi muito que bem. se formou um Sim. casamento. Aí quando chegou Foram nas... as sementes que vocês Isso. plantaram, Sim. né? Aí quando chegou a nas gente vê férias, isso né? nítido, é. Não, foi nas férias. Foi nas férias que a mãe dele deu ultimato nele, assim, pô. Ele falou assim, pô, você tem que se decidir o que você vai fazer e tal. É, da sua porque eu vida. já tava ali Aí eu falei, não, bem dentro da casa dele, no contexto da família, Só que eu ele tava na numa minha. batida, só que eu tava numa batida longe da família e tal. Eu ia lá, mesmo ele não estando, sabe? Ah, sim. Sim. Ia lá onde? Você tá falando? Na sua Na minha casa, casa. na sua tá, casa. Entendi. Aí, enfim, eu lembro que eu fiquei esses 6 meses, né? Lá, e no finalzinho eu já comecei a pensar, cara, eu vou chegar lá e vou pedir ele namoro. E aí foi o que eu fiz. Foi, é. Ele Final do levou ano, do meu Parque das aniversário Águas de até novo. aqui, com uma introdução pra poder me pedir em namoro. Ele começou em Paulo, Variar um falando pouquinho. de Paulo, de Coríntios, você lembra disso? Até aqui. Até aqui. Aí quando você estacionou, eu morava aqui na rua da igreja. Você estacionou aqui, então, eu queria começar a namorar, como é que a gente pode fazer? Eu fui bem direta com ele, então, eu vou orar pra ver se é isso mesmo, né? Aquela de difícil, né, e tal. Mas eu quero um pedido, uma surpresa e uma foi isso. aliança. Foi isso. Eu fui bem pedido, clara. Você que lute Surpresa, agora, me enrolou tanto. Mas sabe o que foi incrível? O Espírito Santo me deu resposta no mesmo momento. Porque a gente se via no sábado à tarde, aí a gente voltava pra casa pra se arrumar pra vir pro culto. Enquanto eu tava ali tomando banho, me arrumando, chorando. Ai, Deus, ele quer namorar comigo e tal. O que o senhor acha? Aí o Espírito Santo me fez essa pergunta. Eu vou continuar sendo o centro da sua vida? Aí eu, sim, claro. Então é sim. Tanto que no domingo, que a gente também ia no culto de domingo de manhã, eu já falei pra ele, olha, resposta positiva, a gente pode começar a namorar. Agora Mas é só- aquilo. só bem É, surpresa. só aí, faltava né? o pedido. Só faltava o pedido. Isso. Eu sou muito... Aí foi isso. eu já tinha encomendado a aliança já quando eu tava lá em... Tava lá em São Paulo, eu já tinha encomendado uma aliança. Aliança caríssima que eu tinha encomendado. Nem fala, gente. Aí eu mesmo Mais aliança pesada lá. que essa mesa aqui, aliança. Aí- Meu Deus. Era pra provar o amor. Caríssimo. Peso da glória. Até hoje eu escondo o preço dessa aliança. Não, eu já vi já no seu e-mail já a notinha. Que isso? Você procurou lá no fundo, então. Eu procurei. Quando eu descobri que ela descobriu, eu fiquei boladão. Que a gente tem as nossas contas sincronizadas. Aí eu fui lá, deixa eu ver aqui um Uma negócio. checada. Aí tava lá a notinha. Vê se ele Xeretando. se puxou tanto assim. Isso. Aí eu pedi ela em namoro. Conta você que você vai Não, romantizar foi mais lindo, a foi parada. maravilhoso. Eu pedi de namoro, só que eu fui de calça pra praia, sabe? É que eu não falei assim, sabia. que eu falei, olha, eu lembro assim, Era aniversário eu tô dele. pensando numa parada, por que eu vou fazer e tal. Tem que surpreender. Aí eu tive a brilhante ideia de fazer uma surpresa.
de pedir ela no dia do meu aniversário, Pôr do né? sol, então com a tiara. Justamente pra surpreender, que eu achava que, pô, ela não vai achar que eu vou pedir ela em namoro no dia do meu aniversário. Enfim. Pode falar que é uma comemoração. Aí acabou que essa ideia não foi muito legal, porque nos outros anos Sim. meu Foi sim, aniversário acabou. para. Eu ficava focado nela, que era aniversário de namoro, enfim. Agora já era. Já é aniversário de tá casamento. Tranquilo, Eu voltei a comemorar meu aniversário. Voltei a ter meu aniversário. Aí eu tive enfim, pensei assim, pô, mas que lugar que eu vou fazer o pedido e tal. Ele, velho, tá com a tiara. E foi Na mesmo praia. lugar do casamento, né? Exato. Foi o mesmo lugar do pedido de casamento. Porque eu já tinha esgotado já minha... Eu vi no Pedido de namoro de Instagram. alguém. Porque no Instagram, quando ela postou, ela colocou na legenda, que era, tipo, depois de tantos anos, depois do primeiro sim. Sim, É. Ele E me aquele- pediu lá. E aquele pedido de namoro foi marcante, assim. Foi, porque eu fui assim, de o nosso calça. início de namoro foi muito legal. Eu achei que fosse pôr do sol, ia estar frio, sabe? Ia estar aquele lugar, ai, que friozinho. Podia avisar, né? Bota Mas era uma horário de roupa verão. assim, Aí eu cheguei lá de calça, pelo menos era rasgada. Todo mundo lá tomando banho ainda, sabe? Eu lá chonga-monga de calça e João Lucas de regata e de bermuda. E pra fazer o pedido, cara, pra mim foi uma luta também, né? Já falei, um cara que tem dificuldade de ser direto assim, pra fazer o pedido, foi uma luta. Andei com ela, acho que a praia umas 3 vezes, falando da vida e tal, né? Esperando o momento. Aquela prosa. Aí Você chegou uma hora que eu ajoelhou? ajoelhei e pedi. Falei, não, vai ter que ser agora. Foi lindo. Aí falou, estão te chamando ali. Aí quando ela olhou pra lá, eu tava ajoelhado. Não, assim, eu como menina, como cristã, assim, foi tudo que eu sonhei um pouco mais. E aí eu olho pra trás e vejo, caramba, como valeu a pena esperar, como valeu a pena eu não ter colocado minha mão pra tentar fazer as coisas fluírem mais rápido, como valeu a pena entregar meu coração pro Senhor, enfim. E foi aquilo, Deus, ele faz muito mais do que pedimos ou imaginamos. E até nesses detalhes, Deus, ele cuida. A gente não precisa forçar a barra. Por favor, meninas e meninos, escutem essa dica, não forcem nada. Porque forçado fica feio. A gente não forçou, A gente realmente. não forçou. A gente não forçou nada, né? Foi uma coisa bem natural, veio de uma amizade. Na Deus, verdade, ele surpreende. Foi Deus nos fazendo entender através do contexto, né? Através das pessoas, É isso. Enfim. Pra gente encerrar. Infelizmente, a gente teve que encerrar. Todo mundo vai matar a gente. Já deu tempo? Vai falar sobre adoração. Cara, eu falo Exatamente, muito. não vai dar. É aquilo que a gente Desculpa em sempre público, eu fala, sei que né? também. A gente vai conversando, a gente sempre foge do tema, não consegue chegar ao tema. A Sempre produção assim. já veio aqui falar. Caramba. Várias Desculpa, vezes. Tem que ter um parte 2, gente. Pois é, Todo pra mundo gente vai falar matar sobre com adoração. A gente precisa falar Gente, sobre tem adoração. tanta coisa de Conseguimos chegar no adoração, ponto, gente. mas acho que dá um outro inteiro. Desenvolver Sim. deixar o dobro. Caramba, já tá tarde. De mais de 2 verdade. horas. Bem que eu Mas é reparei que isso. a minha vontade no banheiro aqui tava aumentando. Eu, caramba, eu não Mas tinha é olhado o isso, relógio. pra gente encerrar, vocês querem falar alguma coisa? Uma Alguma dica, alguma mensagem. mensagem em relação a tudo isso que a gente falou, né? Eu acho que a gente pode falar sobre conversão e relacionamento. Sim. Sobre conversão viva cada dia de cada vez, sabe? Não negocie o seu momento de devocional com o Senhor. E os pequenos não são difíceis, mas a cada momento que você é fiel ao Senhor, o Senhor vai te dando cada vez mais força e te sustentando para você vencer os gigantes até o ponto que o gigante não vai nem chegar perto de você com medo. Sobre conversão, eu acho que é isso. E sobre relacionamento, entrega ao Senhor. E o mais Ele fará, sabe? Não force, só plante boas sementes, fique atento ao direcionado do Senhor, não negocie princípios, valores e esteja atento ao Senhor, alinhe o seu coração com o Senhor que Ele vai conduzir a coisa, sabe? Ele vai fazer acontecer. Acho que é isso. E você? Não, sobre conversão enfim, é continuidade, né? É uma decisão que a gente toma uma vez, que ela precisa ser confirmada todos os dias, né? Sim. Então, é todo dia abrir mão de si mesmo, renunciar, aceitar Jesus todo dia, sabe qual é? Só assim a gente vai ser moldado no processo, né? Vai ser aperfeiçoado, né? De fato. A gente nunca vai estar perfeito, mas a gente tem que estar sempre sobre um processo de aperfeiçoamento. E sobre relacionamento, você falou bem, não forçar, né? Não forçar,
E assim, se preparar. É uma coisa que eu até falei com um amigo, ele gostou muito, é ter uma espera ativa, né? Você tá esperando no Senhor, né? Sim. Aquela parada, Você se escolher preparar. esperar, e é maneiríssimo, maneiríssimo. Escolher esperar é fundamental, se guardar e tal. Mas ao passo que você tá aperfeiçoar esperando, também. que você tá esperando, você tá se preparando, você tá estudando, você tá melhorando como sim. pessoa, entendeu? Porque, assim, vai namorar pra quê? Pra casar. Então, Tem que trabalhar, tem que ter quem dinheiro casa pra pagar que lanche. é casa, né? Então tem que ter um Pagar trabalhinho, entendeu? Tem que ter tem que correr atrás da vida profissional. Lavar a louça, enfim, tem de casa, arrumar a aprender cama. algumas coisas que vão ser, Detalhes entendeu? importantes. Deixar algumas coisas de menino, né? Que casamento é coisa de Pô, adulto. falou tudo, Sim. É deixar as coisas de menino. é coisa de adulto. Então você tem que se tornar mais adulto, né? E buscar ser feliz sozinho, né? Porque só quem é feliz de fato consegue. A gente casa pra fazer o outro feliz, né? Então a gente tem que ser feliz, senão, Sim. né? Não vou Você ficar acaba sugando, senão eu vou ficar botando- sugando ela o tempo todo. botar Não, a não é responsabilidade no outro de uma satisfação que ele nunca vai conseguir preencher, né? isso aí. Isso aí. É isso, foi Amém, muito bom ter Foi. vocês aqui. Ai, gente. Queremos falar parte mais, dois. queremos Eu também parte queria 2. muito. Quer falar sobre adoração? Gente, tem muita coisa. Tem, por favor. Comentem aí, né? Pra vocês terem uma parte 2 com a Adriana e João de Sim. novo. João Lucas, né? Apareceu do nada aí no meio do louvor, né? Tem muita história. Era isso, era exatamente isso que eu queria saber, gente. Como aconteceu? Vai ter que ter uma. Não tem como, gente. Vai Vamos ter que sair ter daqui outra. marcando já outra. Sim, por favor. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam, compartilhem. E até o próximo. Até o próximo. Tchau. Tchau.